Aqui, aí, agora sim. Então, agora sim estamos gravando. Boa noite mais uma vez a todos. Sejam muito bem-vindos ao Preparatório Xivunk. Tenho certeza que nos próximos dias, semanas e meses, nós teremos muito trabalho pela frente, muita coisa para fazer, mas o meu papel aqui e dos demais professores é fazer com que vocês avancem de uma forma mais rápida que o normal. Então, esse é o meu compromisso com vocês, que vocês possam avançar mais rápido do que avançariam se estivessem em outro lugar, que não aqui no Preparatório Xivunk, que é isso que a gente vai fazer nos próximos meses, é isso que a gente vai fazer aqui nas próximas semanas, e é o que vocês esperam, tenho certeza que vocês estão esperando aqui alcançar bons resultados nessa prova que vai acontecer no dia 1º de março. Então, nós temos daqui até lá 61 dias, contagem regressiva. Dá para contar, dá para fazer contagem regressiva. E a gente vai estabelecer algumas coisas aqui hoje à noite. Eu vou compartilhar aqui com vocês já o nosso slide. A gente vai ter aula hoje com slide. Faz tempo que eu não tenho utilizado, mas é importante porque a gente tem um assunto bastante importante para conversar hoje. Essa nossa aula, ela é uma aula inaugural, mas qual que é a minha preocupação com vocês nessa aula? Minha preocupação é a seguinte: que a gente tenha um nivelamento, um balizamento de informações para que todo mundo aqui caminhe junto, para que todo mundo aqui consiga sair de um patamar, porque aqui tem pessoas de vários níveis, de vários grupos, heterogêneo, completamente heterogêneo. Hoje é o dia zero, isso aí mesmo, Rodrigo. Hoje é o dia zero, a gente está começando hoje. Vamos até o dia 61. E aí, como existem essas diferenças, nós vamos fazer aqui hoje um alinhamento, um balizamento, para que todo mundo aqui entenda como estudar, como fazer, como levar as próximas semanas e os próximos meses para a gente ter um bom resultado. Hoje de manhã estivemos juntos já com muitos de vocês aqui na Alvorada Xivunk, e agora estamos aqui à noite e estou gostando de ver o compromisso de muitos de vocês que estão aí dispostos a fazer o que precisa ser feito. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui também. Nossa aula inaugural hoje, dia 29/12, 19 horas, e a gente segue aqui com os nossos assuntos. E aí, hoje, dia 29, nós começamos uma jornada intensa. Por que intensa? Porque estamos em um pós-edital. Estamos em um período em que não há mais tempo para perder. Não há mais tempo para ficar brincando de se preparar, não há mais tempo para ficar se enganando, se contando histórias de que amanhã eu faço, ano que vem eu começo. Não. Por isso, eu fiz questão que a gente começasse essa aula aqui hoje, antes de acabar 2025, para que fique uma mensagem para vocês, que não existe nada que substitua o trabalho duro. Não existe nada que substitui o trabalho duro. Está aqui essa frase de Thomas Edison: não há substituto para o trabalho duro. Não há, não há. Não se enganem. Não caiam nessa ilusão de achar que existem atalhos e jeito fácil de fazer as coisas. Existe jeitos menos difíceis, mas tudo exige trabalho, exige esforço. E é isso que a gente precisa deixar alinhado aqui já de começo, que a gente vai ter alguns sacrifícios a fazer durante a nossa jornada. A gente vai ter que passar por algumas coisas. Todo mundo aqui precisa estar disposto e estar comprometido para que isso aconteça. E aí, aqui alguns objetivos. Se você está aqui, significa que você decidiu estar aqui. Isso já coloca você na frente de muita gente. Isso já coloca você numa condição de estar à frente de outras pessoas que estão esperando as coisas acontecer, que estão esperando a chuva cair, a aprovação chegar e Deus iluminar a mente, e ele faz isso. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa se comprometer com aquilo que é nosso, é nossa obrigação em fazer. Então isso aqui, só de você estar aqui, de você decidir estar aqui, já é um bom passo. Você já está na frente de muita gente. Só que isso não garante nada. E eu faço questão de deixar isso já bem alinhado. Só estar aqui, você vai estar num ambiente
e você vai entender o porquê o ecossistema da tribo Shivun que vai te ajudar. Só que só simplesmente fazer parte não significa que você terá resultado. Você precisa fazer aquilo que eu não consigo fazer para você e que nenhum professor vai conseguir fazer, que é a tua parte, que é o teu compromisso. E a gente vai fazer alguns alinhamentos nesse encontro aqui hoje. O que a gente vai fazer nessa aula? Quais são os assuntos que a gente vai tratar hoje à noite? Começando aqui pelo um alinhamento de expectativa. E a gente já começou a fazer esse alinhamento de expectativa. Essa é a primeira coisa que a gente vai falar. Depois, nós vamos fazer uma apresentação aqui do curso, para ficar claro e muito claro como vai acontecer, como que vai funcionar, quais são os acessos. Já foi passado muita coisa para vocês, mas ainda há algumas dúvidas, e a gente vai deixar isso bem claro, bem alinhado com vocês. Depois, nós faremos aqui, eu vou mostrar para vocês como que o ecossistema da tribo Shivun, o que é, e como que isso vai ajudar cada um de vocês nessa jornada, como isso aqui vai fazer diferença na preparação. Depois, nós vamos falar sobre estratégia de estudos. Nós vamos entender aqui qual vai ser a estratégia que a gente vai adotar na nossa preparação, aqui focada no temporário do CBMSC. Eu sei que vários de vocês aqui estão estudando para CFP e temporário. Hoje o nosso foco aqui vai ser mais focado no temporário, mas aqueles que são mentorados, a gente continua com as mesmas estratégias, mas nós vamos trazer aqui uma estratégia específica para o temporário do CBMSC, que nós temos poucos dias pela frente. Depois, a gente vai aprofundar um pouco aqui em como estudar na prática para ter resultado, em como realmente aproveitar o tempo, em ser eficiente nos nossos estudos para não ficar perdendo tempo, não ficar se enganando, não ficar procrastinando, fazendo coisa que não leva a lugar nenhum. E aí a gente vai trazer um pouco aqui do que há de mais atualizado em relação à neurociência, a como o cérebro aprende, como que a gente faz para que vocês consigam otimizar e maximizar os resultados de vocês durante o nosso período que a gente estiver aqui juntos também. E aí, por fim, nós faremos um desafio de 60 dias. Faltam 61 dias, então amanhã a gente começa. Que é para a gente se desafiar. Desafio é sempre bom, porque quando a gente se desafia, a gente assume compromisso. E aí eu já trago aqui para vocês várias pessoas que aqui estão e que já fazem parte da tribo, que já são mentorados, que já estão há um tempo caminhando aqui com a gente, que eu recebo relatos quase que diariamente de quanto elas fazem mais simplesmente por estar dentro do ecossistema, por se desafiar, por fazer parte de um desafio, por ver outras pessoas fazendo. Então, por exemplo, tem alguns mentorados aqui que vão lá e olham, vou fazer 3 horas de estudo hoje. Aí vai lá e vê o que o outro estudou, concorrente, que na verdade é um colega, estudou 4 horas. Aí várias vezes eu recebo relato, eu ia estudar 3, mas agora eu vou estudar 4, porque o fulano lá estudou 4 também. Então isso é uma competição sadia, não é um problema, até porque todos vocês aqui, que estão aqui juntos, nós temos que ter a seguinte mentalidade: nós somos colaboradores uns dos outros, nós não somos concorrentes, nós colaboramos uns com os outros. Nós estamos aqui agora ao vivo em 52 pessoas, mas nós estamos aqui cerca de 80 pessoas matriculadas até o momento. O que isso quer dizer? Que nós temos muita vaga para disputar, que a gente não precisa competir entre a gente, que a gente pode se ajudar. E quando a gente se ajuda, a gente avança muito mais. E eu posso citar aqui vários exemplos que eu estou vendo aqui nas carinhas. Schneider, por exemplo, que está aqui, que eu estou conseguindo ver, ele poderia falar aqui sobre o quanto ele já ajudou outras pessoas e quanto ele cresceu com isso. O quanto ele já se ajudou com o Kanga dele, quanto cada um colaborou com o outro e o quanto isso fez ele avançar. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, o sistema de Kangas que a gente tem, que vai ajudar muito vocês nessas próximas etapas. Algumas pessoas demoram um pouco para entender isso. Só que vocês, aqui, agora, galera, nós não temos tempo para ficar sendo orgulhoso. E essa é a palavra. É exatamente essa. A gente não tem tempo aqui para ser orgulhoso, para ficar querendo duvidar das coisas ou aprender com os próprios erros. Não dá tempo. Nós temos 61 dias pela frente.
Então, a minha recomendação é que vocês estejam aqui, nesse encontro, com o coração aberto, para ouvir e absorver. Não estejam fechados. Se vocês, eu espero que eu não seja rude, mas ao mesmo tempo eu preciso ser verdadeiro com vocês. Eu preciso ser sincero. O meu papel aqui é esse, é falar a verdade para fazer vocês avançar. Eu preciso usar aqui a minha experiência, a minha expertise para trazer resultado para vocês. É gerar ROI, retorno sobre o investimento. Vocês investiram aqui, vocês querem recolher retorno. É isso que eu preciso gerar para vocês. E para isso, eu preciso que vocês estejam com o coração aberto, esqueçam o orgulho e aprendam o máximo que vocês puderem. Então anotem, peguem papel, anotem, pensem, reflitam, utilizem tudo que vocês puderem dos recursos que vocês tiverem à disposição para que vocês evoluam, para que esses 61 dias sejam de desafios, sejam difíceis, porque não são fáceis. Eu mentiria para vocês se eu falasse que seria fácil, mas ao mesmo tempo eles possam trazer bons frutos, que a gente possa colher bons frutos a partir desses 61 dias com uma aprovação no concurso aqui para temporário, para que vocês possam ter já uma mudança, uma transformação na vida de vocês, e aí isso ser mais um passo aí que vai gerar frutos não só para vocês, mas tenho certeza para a família de vocês e para todos aqueles que convivem. Eu faço aqui questão de deixar o mais claro possível, vou ser o mais didático, o mais simples possível, mas sempre falando a verdade, sem meias palavras. Então não entendam isso como não se ofendam com nada que eu diga, tudo que eu falar aqui é para o bem de vocês, é para ver vocês realmente ter resultado, tá? Então já deixamos isso alinhado aqui também. E aí, começamos com o nosso alinhamento de expectativa, que a gente já vem fazendo. E o que é nosso alinhamento de expectativa? Nós temos algumas coisas aqui para discutir. Primeiro, estamos aqui em um grupo totalmente heterogêneo. Tem pessoas de 19 anos, pessoas de 39 anos. Tem pessoas com ensino superior, já talvez até com pós-graduação, com mestrado, e pessoas que acabaram de terminar o seu curso superior, ou que ainda nem terminaram, que ainda estão cursando. Então nós temos um grupo realmente heterogêneo. E por isso a gente precisa fazer esse balizamento, esse alinhamento de como que a gente vai fazer para alcançar nosso resultado. Hoje nós estamos aqui no ponto A, e o nosso ponto B é a prova, é o dia 1º de março. E não entendo que acaba no B, porque tem C, tem TAF, tem psicológico, tem entrega de documentos, tem várias coisas pela frente. Mas o nosso foco agora inicial é ponto B, que é o dia 1º de março, a nossa prova. E para a gente chegar lá, a gente precisa traçar a nossa trajetória, que a gente precisa traçar quais são os recursos e como que a gente vai usar, qual é o caminho que a gente vai usar para chegar no nosso destino. E aí aquela pergunta clássica, dá para ser aprovado estudando 1 hora por dia? Eu já começo com verdades. Até dá. Até dá. Vale a pena correr o risco? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente queimar fácil assim. São 630 vagas para Santa Catarina. Nunca houve uma oportunidade como essa. É uma baita de uma chance, uma baita de uma oportunidade. Faz sentido eu querer usar 1 hora por dia só do meu dia, mesmo que meu dia seja corrido, arriscar uma chance de ir mal na prova? Eu acho que não vale. Eu acho que não vale. Mesmo que você já seja bombeiro comunitário, que você já domine algumas das matérias, ou pelo menos tenha um conhecimento, isso te coloca numa condição de vantagem, mas isso não garante nada. Eu recomendo que você esteja mais comprometido que isso. Então já começo fazendo esse alinhamento de expectativa. Como que vai ser? Não sei. Se você é mentorado, você já sabe, a gente já conversou e a gente já fez esse alinhamento. Se você está começando aqui agora no preparatório T1, que eu preciso que você pense sobre isso. E aí, eu falei para você estar com o coração aberto e esteja com a mente aberta para você se perguntar. Muitas respostas que a gente vai trazer aqui, não sou eu que vou trazer, é você que vai responder. Eu vou trazer a pergunta, o questionamento, e você aí vai responder. Você vai responder para si mesmo. Então, eu já começo com isso aqui, com essa pergunta. Qual é o tempo que você tem disponível para estudar? Qual é o tempo que você tem para colocar focado em relação aos estudos para o militar temporário? Pense sobre isso e comece a... Eu sei que vai passando um filme aí na tua cabeça,
e você já vai se perguntando, tá, mas será que eu não consigo ajustar ali? Será que eu não consigo tirar meia hora do almoço? Será que eu não consigo acordar meia hora mais cedo? Será que eu não consigo dormir meia hora mais tarde? Esse filme tem que passar na tua cabeça e você começa a trazer essas respostas para a gente ir construindo. Essa aula aqui ela é uma construção. A gente vai chegar lá no final e eu espero que vocês estejam já com essa construção alinhada. Depois, quem é o principal responsável pelo meu resultado? E aí vocês façam essa pergunta, é uma pergunta retórica. Quem é o principal responsável pelo meu resultado? Não é o pai, não é o marido, não é a esposa, não sou eu, não é o professor das outras matérias. Todo mundo está aqui para dar suporte, todo mundo está aqui para ajudar. Mas o principal responsável pelo teu resultado é você, exclusivamente você, por tudo. E aí, vocês sabem, aqueles que já me conhecem e que acompanham, já estão na Alvorada Shibun, que enfim, que estão na tribo, sabem que eu bato bastante nessa tecla, né? A gente já começa a cortar o vitimismo, já começa a cortar aquela coisa de ficar culpando os outros, de dizer que não consegue estudar porque o chefe é chato, porque o pai não ajuda, porque a mãe não paga, não ajuda a pagar o curso, porque não estuda, porque o fulano de tal é não sei o quê, porque é meu filho. Eu entendo e eu sou solidário a todas as dificuldades de vocês, como eu também tenho, como todo mundo tem, como todas as pessoas, umas têm mais, outras têm menos. Mas a gente não cabe aqui a gente discutir isso. O que cabe aqui é a gente entender que o único responsável pelo nosso resultado, pela sua aprovação, é você. Por mais doloroso e difícil que às vezes seja ouvir isso, é verdade. É vocês. Cada um de vocês aqui é o responsável pelo que vai fazer a partir de agora, pelo como vai agir, o que vai fazer com as ferramentas que vai receber. E aí, qual é o nível de compromisso que eu tenho que ter? Qual é o nível de compromisso que eu preciso ter para ser aprovado? Eu tenho trazido para nos últimos tempos, e eu tenho conversado bastante com os mentorados sobre a seguinte palavra, que é uma palavra meio, o pessoal diz que ela é meio feia. A sociedade atual julga ela como feio. Essa é a realidade. Mas eu faço questão de deixar isso aqui e abrir o jogo com vocês. Essa palavra se chama obsessão. Obsessão é a palavra que vai fazer vocês ser aprovados. É isso. Se vocês analisarem qualquer pessoa que tem um resultado acima da média, analisem, parem para analisar. O que que significa, o que está por trás dela? Uma das coisas é obsessão, tem outras. Tem outras, tem amor, tem paixão, mas tem isso aqui, obsessão. Precisa ter obsessão. É isso aqui que vai fazer vocês terem um resultado acima da média, não é outra coisa. Quem passa em primeiro lugar é obsessivo. Quem passa nas primeiras colocações é obsessivo. Quem tira 10 no TAF, que passa acima, enfim, que consegue ter resultado, é obsessivo. O cara que é um grande empresário é obsessivo. Gente, obsessão, ela é necessária para ter resultado acima da média. Não quer dizer que você vai abandonar tudo e que você vai chutar. Talvez por um período você vai ter que comprometer, sim, algumas coisas. Eu gosto muito. Jesus dizia que de nada adianta ganhar o mundo e perder a própria alma. Eu concordo com ele. Concordo em todos os sentidos. Ou seja, alguns princípios a gente vai ter que tomar cuidado. A gente vai ter que manter algumas coisas, sim. Mas é pouco tempo. São 60 e poucos dias. 60 e poucos dias não é tempo suficiente para desandar tudo. Não. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. A obsessão vence o talento, o Jonas colocou aqui. A obsessão vence o talento. Eu gosto da seguinte frase. Uma frase dos meus mantras, inclusive. Obcecado é a palavra que os preguiçosos usam para descrever as pessoas determinadas. E obsessão é necessária. E qual é a obsessão de vocês? Qual é o foco de vocês nesse momento? Vocês precisam ter um objetivo muito claro, um foco muito claro, que é passar nesse negócio. É passar. Enquanto vai ter um monte de gente que vai estar brincando de estudar, vai estar brincando de fazer, de se preparar, porque vai estar preocupado com o que os outros estão pensando, vai estar preocupado com várias coisas, você precisa estar comprometido com o teu sucesso.
É a tua vida, ninguém vai fazer por você. E aí eu pergunto mais uma vez para vocês, qual é o nível de compromisso que vocês têm com o resultado de vocês? Respondam para si mesmos, qual é o nível que vocês têm de compromisso? Schneider mandou aqui, para ser bombeiros temos que ser abnegados, começa na preparação do concurso. É isso aí mesmo, Schneider já está na pegada, já estamos junto há um tempo, já está aprovado lá no Paraná, e vai ser aprovado agora aqui em Santa Catarina, e é assim que funciona, é obsessão, é mentalidade, começa na mente, tudo começa na mente. E aí, agora, nós precisamos firmar um compromisso aqui. E aqueles que já passaram pela introdução lá na tribo, muitos já assumiram esse compromisso, mas eu quero reafirmar com todos vocês. Existem dois tipos de pessoas. E existem dois tipos de pessoas, e essas vezes esses dois tipos estão dentro da gente. Só que agora a gente vai ter que escolher um só. A gente vai ter que chutar fora um deles. E aí são vocês que vão escolher. Quais são esses dois tipos? O primeiro deles é o moita. Quem aqui já é BC, quem aqui já é militar, sabe o que é o moita. Um moita é aquele cara que está sempre nas beiradas. É aquele cara que está sempre pegando, sugando os outros, está sempre tentando absorver alguma coisa sem dar nada em troca, tentando sempre se dar bem às custas dos outros. É aquele cara que não se compromete com nada, que faz tudo mais ou menos e que está sempre ali na moita mesmo, na espreita. E aí, esse é o moita. A gente tem também aquele cara que tem a mentalidade de força especial, que é aquele cara comprometido, aquele cara abnegado, que faz mais do que ele é pago para fazer. Ele entrega mais do que ele recebe. E isso é um hábito, é um costume, você fazer mais do que você combina. É você colocar para estudar 2 horas e estudar 2 horas e 15. É você falar que vai fazer 3 barras e fazer 5, fazer 10. Esse é o cara das forças especiais. Ele é diferente dos outros. Ele se destaca. Ele chama atenção porque ele faz mais. É aquele cara que, quando você tem formação e você está lá no curso de formação e tem que carregar um monte de equipamento, tem que levar de um lado para o outro, e todo mundo fica ali com preguiça, não quer levar, não quer fazer. Esse cara, força especial, ele é o cara que coloca nas costas e leva. Enquanto os outros estão esperando, ele vai e faz 5 viagens. Enquanto os caras fazem uma, ele faz 5. E ele sabe que ele fazer isso, ele não está sendo trouxa. Ele não está fazendo pelos outros. Ele está fazendo por ele mesmo. Ele está fazendo pela mentalidade dele, pela capacidade dele, porque ele sabe que essa conta fecha. Essa conta de fazer mais do que o necessário, ela sempre fecha. Às vezes ela demora um pouco, mas ela fecha. E aí, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. A partir de hoje, de agora, aqui, dia 29, vocês decidem quais vocês são. Vocês são o moita ou vocês são o força especial? Eu quero que vocês coloquem aqui no comentário. Quero ver o compromisso público de vocês. Moita ou força especial? Qual é a mentalidade que você decide tomar a partir de agora? Porque nós vamos precisar disso. Se você escolher ser o moita, se você escolher ser o moita, tá tudo bem. Só não espere ter o resultado que você quer. Isso aqui é um alinhamento de expectativa. Tá tudo bem. Cada um tem aquilo, tem a vida que merece. Essa frase, às vezes ela parece um pouco dura, mas ela é real. Cada um tem a vida exatamente o que merece. A gente está exatamente na posição onde deveria estar. Onde a gente vai estar amanhã vai depender daquilo que a gente vai fazer hoje. Mas aonde a gente está hoje, onde eu estou aqui hoje, nessa posição em cada um de vocês, é resultado das escolhas de vocês, das decisões de vocês que levou vocês até aí. Não terceirizem isso. É autorresponsabilidade. E a galera já colocou em peso aqui. Forças especiais. Tem alguém que colocou Moita aqui? Acho que não, né? Morte, aqui, ó, de Forças especiais, Morte é o Moita que mora dentro de nós. É isso aí mesmo. Vamos matar o Moita que existe, e ele existe sim, às vezes ele tenta puxar a gente, mas a partir de hoje, a gente precisa estar com a mentalidade de forças especiais. A gente precisa acabar com essa mentalidade de Moita que não leva a lugar nenhum, só derruba a gente e nos leva ao fracasso. Rodrigo colocou aqui, um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. É isso aí, a gente precisa vibrar. A gente precisa vibrar, e juntos a gente vibra muito mais forte. A gente consegue avançar muito mais. A conta de fazer mais sempre fecha, a Mônica colocou aqui. Sempre fecha, acreditem. Sempre fecha. Às vezes demora um pouco, mas ela fecha. Então, fazer mais do que o necessário
vai nos levar para um lugar onde a gente talvez nem consiga imaginar, porque a nossa mente ela enxerga o quê? Linearidade, ou seja, aquilo que é uma reta constante. Só que existem coisas por trás disso que a gente não consegue prever. E aí você pode acreditar naquilo que você crê. Pode ser a mão de Deus, pode ser a energia que você acredita, mas existe uma exponencialidade por trás disso. Quando você entrega mais, tem alguma coisa por trás que movimenta e quando vê você alcança coisas que você não imaginava. Não podemos permitir ficar na sombra do talvez. É isso aí, o Wesley colocou aqui, né? A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Feito esse compromisso que vocês firmaram aqui comigo, que todo mundo aqui agora passa a ser força especial, nós vamos dar sequência, nós vamos dar continuidade aqui no nosso encontro. E aí agora eu vou fazer aqui a apresentação do curso. Vou mostrar para vocês exatamente o que a gente vai ter e como vai ser, quem são os professores, para que vocês já tenham uma familiaridade com essa galera. Começando aqui com as disciplinas. E aqui a primeira delas, noções de combate a incêndio, que serão 10 questões. Nós temos uma prova com 40 questões. 40 questões, não é uma prova complexa. Dessas 40, um quarto é noções de combate a incêndio, que não é uma matéria complexa. Então já fica aqui um alerta. Essa matéria aqui é para ir para cima com tudo. É para gabaritar. É para gabaritar. Essa matéria aqui é para gabaritar. Aqueles que já têm noção, que já conhecem, aqueles que não conhecem, fiquem tranquilos. Não é complexo, não é difícil. Vocês vão ver que dá para ir para cima para gabaritar essa matéria aqui, sim. Depois, nós temos noções de atendimento pré-hospitalar, mais 10 questões. Se a gente somar só essas duas matérias, é 50% da prova. E aí, a gente já tem metade da prova em duas matérias. Também não é uma matéria complexa. É uma matéria legal, inclusive, porque eu sei que vários de vocês gostam, porque é específico. É voltado para a atividade de bombeiro. Então, é legal de aprender, é legal de estudar. Então, também tem que ir para cima dessa matéria para buscar o máximo de acertos possível, buscar muito próximo aí de gabaritar essa matéria também. E aí, a gente entra aqui na próxima matéria, que é noções de informática, 6 questões. Essa aqui é uma matéria um pouquinho mais chata, digamos assim. Não é chata, não vou dizer que senão o professor Fábio vai brigar comigo, mas ela é uma matéria um pouco mais complexa. Por quê? Porque é conceitual e é muito não só entender, mas decorar muita coisa. Você vai pegar, por exemplo, um pacote Office, alguma coisa, você precisa decorar onde é que está dentro daquilo. E tudo bem. A gente vai fazer o quê? Vai estudar ela com afinco, nós temos um excelente professor para isso, e exercícios. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre a estratégia de como que a gente vai aprender essa matéria também. E a outra matéria é língua portuguesa, mais 6 questões, que é uma matéria que tem um volume um pouco maior, só que é uma matéria essencial. Então, se você está com relutância em aprender português, já coloca na mente o seguinte: você precisa aprender português para a tua vida. Não é para concurso, você precisa aprender, você precisa falar melhor, você precisa escrever melhor, você vai ter relatório para fazer, você tem texto para escrever. Coloca na mente que português tem que aprender. É essencial, é básico para ter qualquer tipo de expressão na vida, seja ser aprovado no concurso, mas seja para fazer qualquer outra coisa também. Então já coloca na mente, muda a mentalidade. Se você não gosta de português, aprenda a gostar, porque precisa aprender esse negócio. A gente tem que dominar essa matéria também. E aí, a última matéria é legislação institucional. E aí eu sou suspeito para falar, porque essa é a minha matéria. Eu gosto bastante, inclusive, lembro muito bem, quando eu estudei pela primeira vez legislação institucional, lá em 2011, quando estava estudando para o CFP do CBMSC, e eu lia o RDPM, que é o regulamento disciplinar, e eu falava, cara, isso aqui não deve ser mais aplicado, né? Esse negócio aqui não pode ser que é verdade. E porque me chamava atenção, porque é um negócio diferente, foi escrito na década de 80, quase que como uma cópia do Exército, mas é real e acontece, e ser militar é isso, é você ter várias restrições, você ter alguns direitos, mas muito mais
restrições e faz parte da profissão, e a gente aprende a lidar com isso. Então, essa é uma matéria, vocês me perdoem que eu tô com a garganta meio irritada, mas vamos embora, vamos lá. Então, legislação institucional é uma matéria que vocês acredito que a maioria vai gostar de estudar, aqueles que ainda não estudaram, que não ainda entenderam ela, porque ela é uma matéria interessante. Vocês vão usar isso depois, vocês vão precisar saber disso para a carreira de vocês, e ela é interessante, não é muito conteúdo, não é muito volume. São 4 legislações, eram só 2, entrou mais 2 agora, mas são coisas curtas, são legislações curtas e que a gente vai destrinchar ao máximo. Inclusive, eu coloquei uma aula a mais, eram 3, eu coloquei mais uma. Para quê? Para que a gente consiga fazer com calma e vocês pegar tudo para gabaritar também. Então, as específicas, combate a incêndio, APH e legislação, 28 questões. A gente precisa achar nessas matérias. Nós temos que ir para gabaritar nessas matérias, para nas outras a gente ir bem também, mas a gente tem uma margem um pouco melhor nas outras matérias. E aí os professores, quem são? Começando aqui por noções de combate a incêndio. Primeiro professor é o subtenente Alberto Augusto Ville, Subville. Tenho certeza que alguns de vocês já conhecem, alguns ainda não. E quem que é esse cara aqui? Por que eu escolhi ele? Antes eu não vou nem ler aqui o currículo dele, porque vocês já conhecem, já viram isso aí. Mas eu quero falar sobre essa pessoa, porque eu escolhi a dedo cada professor que aqui está. Por quê? Porque eu sou obsessivo, a palavra é essa. Eu sou obsessivo em trazer, em gerar ROI, em gerar resultado para vocês. E aí, na hora de escolher, eu pensei, quem que são as maiores referências? Ó, aqui ó, o Rodrigo falou, né? Grande Sub foi meu instrutor no meu curso de BC. Ele dá aula de combate a incêndio há bastante tempo. É instrutor de combate a incêndio do BMSC, é subtenente, já ingressou em 2006, muita experiência, excelente oratória, comunicação boa, didática boa, já tive muitas aulas, já trocamos muita experiência, somos amigos, então foi escolhido a dedo para trazer o máximo de conhecimento para vocês de uma forma didática, para que vocês consigam ter um bom resultado nessa matéria aqui de noções de combate a incêndio. Depois, Cabo Ramon Lopes Guimarães de Souza, Cabo Guimarães. Por que o Guimarães foi escolhido para dar aula aqui para vocês de EPH? Porque, para mim, ele também é uma grande referência em APH. Boa comunicação, didático, uma pessoa tranquila, que vai passar de uma forma muito inteligente esse conteúdo para vocês. Uma vasta experiência em APH. Esse cara aqui já participou, só dá uma olhada aqui, ó. Eu cortei alguns porque era muita coisa, mas vamos só ver alguns aqui, ó, mundiais, ó. Participou já de vários nacionais, já participou de mundial na França, de mundial na Espanha, de mundial em Portugal. Esse é o currículo, é a experiência de quem vai dar aula para vocês de APH. É o cara que está na prática, porque às vezes o cara ele é bom na teoria, mas na prática ele não domina muito. Esse cara aqui é bom nas duas coisas, na teoria e na prática. Ele já participa de campeonatos, já foi para vários mundiais aí de APH, de veicular. Então, é essa pessoa que vai estar aqui com vocês para dar aula desse assunto. É só referências mesmo. Agora, em noções de informática. Noções de informática, também fiz questão de trazer um cara que está aí há mais de 10 anos dando aula de informática específica para concurso público. Esse cara aqui foi meu professor de informática quando eu estudei para o CFO, lá mais de 10 anos atrás. Uma referência é funcionário público, então é concurseiro também. E aí, quando o cara domina, ó, a Dara colocou aqui, Rosar, melhor professor do Brasil de informática. O cara é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Inclusive, foi brabo aqui para nós trazer ele para cá. Tive que negociar bastante e fiz questão de trazer ele, porque eu sei que o cara é bom demais. Já foi meu concurseiro, então domina aquilo que precisa dominar em relação a concurso público. E ele vai trazer aqui para vocês essa matéria, essa disciplina que vocês vão ter aí nos próximos dias também. O cara é referência, vai deixar várias questões, enfim, vai trazer aquilo mastigado como tem que ser para que vocês tenham um bom desempenho em informática também. E aí, língua portuguesa. Nós temos aqui o professor Will.
que é um baita de um professor. Vários aqui já tiveram aula com ele, já fazem mentoria com ele de redação, de português. O cara aqui, ó, foi considerado o melhor professor de redação da Serra Catarinense no ano de 2024 pela Pesquisa Elite. Já teve mais de 1.000 alunos preparatórios para concurso público, principalmente focado nessas áreas policiais e militares. Então, o Will é uma referência em português. Esse cara é quem vai estar dando aula para vocês dessa matéria, que vai trazer os bizus necessários, que vai passar de uma forma didática, de uma forma fácil, para que vocês entendam e dominem esse assunto também, que são 6 questões e tem uma importância grande na prova também, e não só na prova, como eu já falei para vocês, na vida. Isso aí a gente vai aplicar na vida de vocês também. E aí, por fim, legislação institucional, que é a minha disciplina. Muitos de vocês já me conhecem. Para aqueles que não me conhecem, que estão chegando agora, eu hoje sou capitão do Corpo de Bombeiros, comando a companhia de Ceará, aqui no Oeste, que faz parte do 6º Batalhão de Chapecó. Inclusive, tem algumas pessoas que trabalham comigo, que estão aqui juntos assistindo essa aula, que fazem parte aqui do preparatório, que são mentorados, enfim. E é uma satisfação muito grande poder contribuir aqui com a jornada de vocês. Eu ingressei no CBMSC em 2012 como soldado, depois em 2017 como oficial, e desde 2019 eu venho ajudando a galera que está estudando aí para os concursos, desde 2019 e já desde 2022 com a tribo Xivunk, que é a nossa comunidade, que vocês vão entender. Eu vou deixar bem claro para vocês aqui hoje o que é exatamente, como que isso vai nos ajudar durante a preparação. E eu já estou desde 2022 também dando aula desse tema aqui, estudando esse tema desde 2011, para se passar para o concurso, para passar para o CFP, para passar para o CFO, decorando quase isso aqui, e depois como professor já há um tempo também. E aí, o nosso cronograma aqui, como é que vai acontecer? Como é que vão ser as nossas aulas? A nossa aula começa hoje, que aqui, na verdade, está aqui na segunda-feira, dia 29/12, dezembro ainda, e aí, a partir da semana que vem, nós começamos os conteúdos. Nós vamos ter 3 aulas por semana. Então, nós vamos começar ali segunda-feira que vem com primeiros socorros, depois nós temos português na quarta, temos combate a incêndio na sexta, depois na próxima terça, lá do dia 13, temos legislação comigo, primeira aula, e assim a gente vai avançar. Começando hoje, mas basicamente os conteúdos na semana que vem, até dia 13 de fevereiro, que deve ser a nossa última aula do conteúdo específico. Por quê que foi desenhado dessa forma? Para que em 6 semanas a gente consiga cumprir todas as aulas, a gente consiga cumprir toda a carga horária de aulas. Mas não é só isso aqui. Isso aqui são as aulas em si. Mas nós temos várias outras coisas que a gente vai conversar daqui a pouco que precisam ser feitas. Para que termine todas as aulas e você tenha tempo para revisar, fazer muito exercício. Muito exercício. Nós temos 2 semanas ainda de margem para a reta final e para a finaleira. Nós temos um desafio de 60 dias. Quando estiver mais próximo de terminar aqui, eu vou trazer um desafio para a reta final também, para que a gente intensifique, para que a gente dê um gás e consiga ter um bom resultado até o dia da prova. Ter um bom não, né? Um ótimo resultado. A gente vai ter. Não é que a gente talvez vai ter. Se a gente fizer o que tiver que ser feito, a gente vai alcançar um ótimo resultado, sim. E aí agora eu vou mostrar para vocês quais são os acessos do curso. O que a gente tem dentro do preparatório Xivunk para todo mundo ficar com clareza em relação a isso e não ficar dúvidas. Primeiro, acesso à nossa tribo Xivunk. E o que é esse negócio? O que é a tribo Xivunk? A tribo Xivunk hoje é a maior comunidade de futuros bombeiros do Brasil. Nós somos um movimento que já tem alguns anos, em que as pessoas que estão buscando aprovação nos concursos dos corpos de bombeiros, como cada um de vocês aqui, faz parte. E cada um agrega. Aquela mentalidade de ser o cara que só entra ali para sugar, ela não funciona dentro da tribo. A gente está ali para agregar. Todo mundo agrega um pouco para aquela conta fechar. Todo mundo agrega, todo mundo entrega, e assim a gente consegue fazer todo mundo crescer junto. E aí dentro da tribo existem algumas coisas. Mas antes de eu entrar nela, nós temos aqui então os acessos à tribo, ao Mega Simulados, a plataforma do preparatório Xivunk e grupo do WhatsApp. São basicamente essas 4 ferramentas que nós vamos utilizar
durante a nossa preparação. E eu vou falar e vou explicar cada uma delas para não ficar nenhum tipo de dúvidas. Começando pela tribo, que é a comunidade, que eu acabei de falar, que é o ambiente. E falando em neurociência, neurônio espelho, nós temos a tendência a espelhar ações das pessoas com que a gente convive. E às vezes são coisas ruins que a gente não quer. Às vezes o nosso ambiente físico não é tão saudável, tão bom quanto a gente queria. Mas a tribo ela serve para quê? Modular o nosso ambiente virtual. Se não dá para ser presencial, que seja virtual. Que a gente possa modular o nosso ambiente virtual para que a gente esteja bem alinhados, para que a gente consiga se manter nessa caminhada. Toda segunda-feira nós temos a Alvorada Chivunk. Muitos de vocês aqui já participam, alguns nunca participaram, porque não acordam cedo, porque, não, enfim, aí não existe milagre sem compromisso, sem comprometimento. A Alvorada Chivunk serve para quê? Para toda semana, é como se fosse banho, a gente precisa renovar, a gente precisa estar preparado para isso. A Rafaela perguntou aqui, as aulas vão ser ao vivo ou já estão gravadas? Vão ser todas ao vivo, Rafaela, conforme o cronograma que a gente passou. As aulas vão ser disponibilizadas. A gente precisa estar alinhado com esse ambiente, que esse ambiente vai fazer diferença na nossa preparação. E aí, dentro disso, tem uma cultura, que é qual cultura? A cultura de não ser vitimista, de ter mentalidade forte. E aquela frase que eu sempre uso, que inclusive está no meu livro, que é com a mentalidade adequada, o resultado é só questão de tempo, ela faz parte da nossa cultura. Se a gente alinhar nossa mentalidade, a gente tem resultado, a gente consegue fazer aquilo que a gente precisa fazer. E aí também tem a questão das cangas, e eu vou mostrar para vocês um pouco disso aqui também, que é o quê? Um símbolo de identidade, um compromisso e um pertencimento. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tribo para mostrar para vocês entender basicamente o que é a tribo Chivunk. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está aqui, vocês já estão vendo. Ó, o que é importante, eu quero que vocês anotem, que é para o nivelamento de vocês. A maioria de vocês, se não todos, já receberam um onboarding lá no WhatsApp, pela nossa equipe aqui, pela Ana. Mas alguns ainda não, porque entraram hoje, acabaram de entrar, ainda não teve o onboarding completo. Mas lá tem algumas orientações importantes, que é o quê? Alguns módulos aqui da tribo Chivunk, que são módulos base para você começar a avançar. Quais são? Existem aqui trilhas, CFP, CFO, não quero que vocês se preocupem com isso agora, nós não temos tempo. Eu quero que vocês tenham noção apenas do que? Aqui, do onboarding, que é aulas rápidas de poucos minutos, para você entender um pouco mais sobre isso aqui, entender a cultura, e depois, esses dois módulos aqui, módulo Construindo uma Mentalidade Blindada, assista um pouquinho por dia, 20 minutos, 10 minutos, para que você vá entendendo essa mentalidade. E esse módulo aqui, ó, Metodologia Chivunk, Metodologia de Estudos. Esse módulo vai trazer para vocês como ser mais eficiente nos estudos. A gente vai falar aqui sobre isso hoje também, só que não dá tempo de falar tudo. Aqui dentro desse módulo, você tem acesso a isso, a como você estudar de forma mais eficiente. E aí tem várias outras coisas aqui que não vale a pena a gente gastar muita energia agora, mas tem muita coisa. Papiro Chivunk, a gente teve uma aula aqui com o Schneider, que é o que? A ideia é os próprios alunos dar aula dentro da tribo. Isso aqui é muito legal, vocês vão entender por que isso aqui é importante também. Teste de aptidão física, temos vídeos aqui sobre TAF. Fase do psicológico, temos vídeos aqui também. Entrevista com convidados, nós temos aqui certidões e documentos, onde achar os links para certidões e documentos, tem aqui também. Então tem bastante coisa que vai ajudar vocês aqui durante essa preparação também. Ó, o José colocou aqui, a Alvorada nos deixa alinhado no objetivo principal. É isso aí, toda semana a gente faz esse alinhamento. Quando a gente começa a sair do eixo, a gente vai e faz um alinhamento na Alvorada Chivunk. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui o que é o sistema de cangas. É muito importante. Vários de vocês aqui já usam, mas aqueles que estão chegando agora não sabem o que é. É o seguinte, no grupo do WhatsApp da tribo, que todos vocês estão inseridos, lá tem o link para essa planilha aqui, que é um negócio simples e rústico. O básico bem feito funciona. O que significa isso? Quando você entra na tribo, você recebe uma canga, que é uma pessoa que vai ser o teu irmão de guerra, que é o teu irmão de batalha. Essa pessoa vai compartilhar contigo
aquilo que precisa ser compartilhado. E aí, existem algumas metas para você fazer toda semana com a tua Kanga, que é o quê? Anotar a tua carga horária de estudos durante a semana, depois você planejar a carga de estudos para a próxima semana, e depois, toda segunda-feira pela manhã, você conversar com a tua Kanga e repassar. Pô, você estudou? Quanto você estudou? A tua meta era essa, você estudou menos. E vocês trocarem ideias sobre isso, você cobrar essa pessoa se ela está treinando, se ela está estudando. Um suporte. No começo parece estranho, mas eu tenho certeza que poderia ter vários depoimentos, e eu vou usar até um exemplo aqui, que é o Rodrigo e o Matheus. Eles estão aqui ao vivo também. O Rodrigo e o Matheus são um exemplo excepcional de Kanga. Eles estão o tempo inteiro conversando, o tempo inteiro trocando ideia. Eles fazem simulados juntos. Cada semana eles têm os simulados, as metas de simulado. Um faz o simulado e passa para o outro, e eles fazem. No final do domingo, eles vão lá e abrem uma videochamada, igual a gente está fazendo aqui, os dois, e eles corrigem juntos. E eles tiram dúvidas, eles trocam ideia, eles fazem isso com frequência. Isso é muito legal, porque isso dá um ânimo a mais para estudar. Sozinho a gente é fraco, mas quando a gente está em grupo, a gente fica mais forte. Então, utilizem esse sistema, e vocês que estão entrando agora, utilizem isso aqui. Vai ajudar muito vocês. Como é que vocês vão saber? Dá um Ctrl F e vai procurar o nome de vocês. Se você entrou agora, provavelmente está aqui embaixo, ó. Última pessoa que entrou aqui, ó. Rafaela, entrou agora há pouquinho. Rafaela já está aqui, ó. Rafaela está sem Kanga ainda. Provavelmente amanhã, depois da manhã, já entra alguém e você já vai ter tua Kanga também, tá? Então fica tranquila. Mas todo mundo que está aqui, ó, já recebeu sua Kanga. Eu quero que vocês chamem a pessoa e comecem a trocar ideia, comecem a conversar. Isso vai fazer com que vocês evoluam muito mais rápido em relação às rotinas de vocês. Ó, aqui, ó, o Matheus já colocou aqui, realmente, teu Kanga faz muita diferença. Ó, o Matheus e o Rodrigo são exemplos de Kanga, eu tenho acompanhado, tenho visto o quanto eles têm se ajudado. Isso é muito bom e vai ajudar muito cada um de vocês nesses dias daqui para frente também. E aí, nós passamos então pro Mega Simulados. E isso aqui, galera, é o que vai possibilitar vocês a dominar os conteúdos. E por quê? Porque aqui dentro vocês têm teoria completa, resumos, exercícios, simulados, flashcards. Vocês têm tudo o que precisa para ter resultado. Tudo dentro aqui do Mega Simulados. O Rodrigo colocou que dividir a caminhada, as ideias é fundamental. Duas cabeças pensam melhor que uma. Com certeza, não só pensam melhor, como um segura o outro, um sustenta o outro, um dá apoio para o outro. É essencial. A gente cria vínculos. Quem aqui já foi, alguns aqui, quem aqui já é BC, bombeiro comunitário, ou que já foi militar de alguma força, sabe o quanto a Kanga ajuda. Isso cria um vínculo pro resto da vida. Eu tenho meus Kangas do CFP, Kanga do CFO, dos cursos, Semalte, até hoje a gente tem um vínculo muito forte. A Kanga, ela realmente, ela fortalece, e por isso que a gente trouxe isso lá do meio militar. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, então, em relação ao Mega Simulados. Deixa eu apresentar para vocês entenderem como isso aqui vai ajudar vocês. Ó, isso aqui, inclusive, galera, foi um bônus que eu trouxe para vocês para facilitar, assim, ó, para mastigar tudo, tá? Eu tô pagando um extra para vocês terem acesso a esse material aqui. Se vocês olharem lá para comprar esse acesso que vocês têm aqui, é R$400, se eu não me engano, por acesso. Eu negociei com o Guerreiro lá, né, e consegui um valor um pouco mais acessível, mas eu estou fazendo questão de entregar isso aqui para vocês para gerar ROI, gerar resultado, retorno sobre o investimento. Ó, o Jonathan colocou aqui, essa plataforma é muito boa, apesar de ficar um pouco perdida. Eu vou explicar aqui para vocês como é que ela funciona, como é que é essa plataforma aqui. Aqui dentro, vocês têm todos, deixa eu achar aqui, ó, todo o material necessário. Algumas coisas hoje ainda não estão aqui, porque eu avisei vocês, inclusive, que ontem começou uma atualização que está sendo feita, que é acrescentado várias coisas, que deve finalizar até o final do dia de hoje ou até amanhã no máximo, certo? Então, até amanhã já está tudo 100% de novo, porque é uma atualização para melhorar esse sistema. Aqui dentro você tem teoria, por exemplo. Ó, já começou a entrar, antes não tinha legislação aqui, está atualizando já. Toda a teoria
de legislação institucional, tudo. Ó, são assim, ó, resumidinho, dica de prova, mastigadinho, ó, o que que é importante estar atento, coisas que costumam cair mais, mastigado. Isso aqui, ó, vai fazer vocês avançar de forma absurda, de todas as matérias, ó, vamos pegar aqui noções de combate a incêndio, focada no conteúdo que é cobrado, ó, aqui, ó, tá lá, ó, referenciado lá no manual do CBMSC, com tudo o que vocês precisam exatamente. Tem exemplo prático de como que, para vocês visualizar, vocês enxergar como que é feito cada coisa aqui, questões de fixação desse conteúdo. Então, ao final de cada um desses conteúdos, vocês vão ter as questões de todos os conteúdos. Além disso, ó, vocês têm aqui, ó, resumos. Isso aqui é muito bacana, olha só. Vocês vão ter resumido de cada assunto. Então, por exemplo, ó, vamos pegar a legislação. Tópicos. Eu posso escolher, eu quero ver aqui, ó, disposições preliminares, natureza jurídica e subordinação. Situação, ó, conceito de serviço e carreira policial militar. E aí você vai ter o resumo disso aqui, ó. Em uma página, tá resumido, tem um exemplo prático, tem aqui, ó, como identificar na prova. Aqui, ó, erros que podem derrubar, ou seja, aquelas pegadinhas. Assim, ó, isso aqui tá fantástico. Exercícios rápidos para que você fixe aquilo tudo, resumo final de cada um dos assuntos. Para que servem esses resumos aqui? Para vocês ganhar tempo, ganhar velocidade em relação aos estudos de vocês, à preparação de vocês. E aí, além disso, vocês têm aqui, ó, flashcards. O que é um flashcard? Flashcard é o seguinte, é para quê? Para forçar o teu cérebro a pensar. E é assim que aprende. Vocês já vão entender daqui a pouco por que eu estou trazendo isso aqui. Qual o requisito para aquisição de estabilidade de praças do Estatuto dos Militares de Santa Catarina? Quais são? Você vai ter que trazer a resposta. Você vai ter que pensar sobre isso aqui. E aí, depois que você trouxer a resposta, você vem aqui e vira esse cartão. E aí ele vai trazer aqui, ó, exatamente, o que é 10 anos de efetivo serviço, que é aplicável só às praças, garante proteção, enfim, traz todo aqui os conceitos do que é. Isso aqui é muito legal para estudar. Você consegue fazer isso em todos os exercícios. Isso aqui faz você pensar, você refletir e você fixar realmente os conteúdos. E aí você vai ter aqui também simulados completos. Ó, então você pode começar a fazer. Ó, são 40 questões, como é a prova, e você tem aqui, ó, 30 simulados, galera. Isso aqui você não vai achar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não existe, porque o cursinho vai dar 2 simulados. Isso aqui é mais um bônus para vocês. Por quê? No começo a gente ofereceu 2. E aí isso aqui faz parte daquilo que... Lembra que eu falei? De entregar mais do que promete? Isso tem que ser um hábito em tudo que você faz. Em tudo que você aplica, você tem que ter esse hábito, e é isso que a gente faz aqui também. Vai entregar simulado completo. Ó, a questão de simulado já está no modelo da Banca e Deccan. Sim, a gente já... isso aqui está tudo já desenhado, específico do nosso conteúdo e usando a estrutura que a banca cobra, tá? Então, vocês podem usar o máximo que vocês puderem aqui, quiserem, que isso vai ajudar muito vocês. Ó, aqui, ó, tem mais uma pergunta. Ó, o Schneider colocou aqui, né? Serve muito para os tempos ociosos, você fazer exercícios, enfim, né? É bizu estudar todas as teorias nessa reta final? Sim, porque não é tanto conteúdo, tá, Claudemir? Não é tanto conteúdo, cara. Dá tempo de a gente estudar tudo, sim. Você vai ver que a gente vai ter uma estratégia daqui a pouco. E aí, aqui, ó, tem mais uma, ó, exemplo de uma fila no celular vale muito a pena. O Schneider colocou aqui, né? Que você consegue usar, fazer exercícios, aproveitar cada tempo. Ó, o Schneider já está bisurado, que é o quê? Você usar qualquer tempo que você tem. Se você tem 10 minutos para estudar, 10 minutos dá para fazer 2, 3 questões. Dá para fazer. Então você aproveita isso. Ó, a Laura colocou aqui, comprei hoje. Laura, provavelmente, se você ainda não foi chamada no WhatsApp, meu time aqui vai te chamar, no máximo amanhã de manhã, para que você já receba acesso a isso aqui também, tá? Se você... Normalmente, o que acontece? Até é bom para o pessoal saber. E aí eu preciso fazer, já vou deixar claro isso aqui para vocês. Quem está entrando agora, existe um processo de onboarding, que é o quê? Você vai receber lá todo o passo a passo. Muita gente fica travada, sabe aonde? Muita gente fica travada lá. A gente precisa liberar o acesso de vocês da tribo. Só que a tribo está hospedada na Hotmart. E como vocês acessaram, compraram por um link diferente, alguns por boleto, alguns pela Tutor e lá pela Hub,
eu não consigo, a gente não consegue liberar o acesso de vocês lá na tribo de graça. A Hotmart não permite. Isso é ruim deles. Antes eu usava a QIFI, que o QIFI permitia, mas a gente passou para a Hotmart porque ela traz uma experiência melhor. Só que, como não tem como liberar, existe uma taxa lá que é da plataforma, de R$ 4,99. Então você só precisa liberar lá, fazer o teu acesso, pagar esse R$ 4,99, e aí algumas pessoas até questionam, e tudo bem, já teve um custo, né? Só que você está pagando R$ 4,99 porque é uma taxa da plataforma para liberar o teu acesso lá. E aí, quando você libera o teu acesso lá, aí sim a gente continua o teu onboarding. E aí a gente passa como é que você acessa grupo de WhatsApp, como é que você acessa isso aqui, como é que você vai ter o restante dos passo a passo, tá? Então, se você não recebeu, porque ou você vai ser chamada, e se você não já foi chamado e travou lá, não continuou o teu processo, vai lá, finaliza a tua inscrição na tribo, que aí você vai receber o restante dos acessos, tá? E aí aqui, além dos simulados, você vai ter aqui, você pode ter questões por disciplina, você consegue ver os tópicos que você já leu. Então, realmente, essa plataforma aqui, ela é muito completa e ela vai ajudar vocês demais nessa preparação, nessa fase aqui de pós-edital. E aí, voltamos aqui para o nosso slide. Então, já falamos sobre mega simulados, e aí sim, a nossa terceira plataforma. E aí, para ninguém ficar com dúvida e não ficar perdido, porque realmente, pô, é um monte de coisa, aí você não sabe o que fazer, você fica viajando, não faz nada, fica paralisado. Eu não quero que você fique paralisado. Você precisa executar, você precisa fazer. E o terceiro ponto aqui é a nossa plataforma do Preparatório Chivum, que lá você vai ter sim os PDF do professor, que você vai poder baixar, você vai poder fazer uma apostila se você quiser, até recomendo que você faça isso para você, levar num lugar que você consegue dar uma lida, você consegue dar uma estudada, você vai ter lá as questões dos professores também, e as aulas gravadas. E como é que você vai acessar isso aqui? Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro como é que é isso aqui, ó, e é essa plataforma aqui. Então, aqui dentro, você terá o acesso a esse local aqui. Esse aqui é o meu acesso como administrador, mas vocês vão ver algo parecido com isso aqui. E aqui dentro você vai ter o balizamento, tem aqui a portaria, essa aula de hoje vai estar aqui dentro também, inclusive, desse balizamento de informações, provavelmente a partir de amanhã. E aí cada um dos módulos, legislação, língua portuguesa, noções de combate a incêndio, noções de informática, noções de primeiros socorros. Agora, o que você encontra aqui? Alguns materiais que já estão disponíveis, alguns professores estão finalizando, alguns já estão disponíveis, você vai conseguir acessar algumas teorias, mas não tem aula ainda, porque as aulas vão ser disponibilizadas à medida em que a gente for fazendo, tá? Então, a prioridade hoje está mais em ter acesso aos cursos, ao material que você já tem acesso no Mega Simulados, inclusive, que tem toda a teoria. Ó, aqui, o Gabriel perguntou, as aulas vão sendo publicadas conforme o calendário que o senhor mostrou, confere. É isso mesmo, Gabriel, à medida em que a gente vai fazendo as aulas ao vivo, no dia seguinte elas vão sendo disponibilizadas para vocês terem acesso também gravado. Então, vocês conseguem ver e rever quantas vezes precisar. O Mega Simulados não tem opção de PDF. Como é uma plataforma específica, se você deixar para liberar PDF, vai acontecer o quê? O pessoal vai baixar, vai às vezes até cancelar, né? Lá, vocês não no caso, porque sou eu que estou proporcionando isso para vocês, mas quem é de fora vai baixar, vai compartilhar, e isso não é interessante, né, para os fundadores desse projeto também, tá? Então, aqui sim você vai ter opções dos PDFs. E aí, mas lá você consegue acessar tanto do celular quanto do computador. Então, hoje, celular e internet você acaba tendo em qualquer lugar. Tem um detalhe aqui em relação a essa plataforma aqui. Aqueles que compraram o acesso pelo link da Tutor, o link direto, vocês já têm acesso a essa plataforma aqui. Vocês vão ver que lá no grupo do Preparatório Chivum, no WhatsApp, tem um link e vocês conseguem usar o e-mail de vocês e acessar. Aqueles que compraram por boleto parcelado, que é um link diferente, que é da TMB, eu estou liberando, nós estamos liberando aos poucos. Por quê? Porque essas plataformas, elas são feitas para quê? Para não deixar a gente de fora. Eles fazem especificamente para você só fazer para quem é de dentro. E aí, quem comprou desse formato, eu consigo liberar 2 acessos por dia. Então, essa semana eu já venho liberando, alguns já estão liberados, e os outros vão sendo liberados. Como as aulas vão começar daqui uns dias, então vai dar tempo de cadastrar todo mundo que ainda não foi cadastrado em relação
a plataforma do preparatório também, tá? Ó, a Laura colocou aqui, ó, eu comprei parcelado, tudo bem, Laura. Então você vai ser liberado, fica tranquilo, todo mundo aqui vai ter acesso, tá tranquilo, fiquem tranquilos. Eu garanto para vocês que vai ser liberado o acesso de todo mundo dessa plataforma também, mas vocês já têm os acessos liberados nas outras plataformas, que é o que vocês precisam agora. E aí, nós entramos na nossa estratégia de estudos. E faltam 61 dias. E aí a gente já entra com uma seguinte pergunta: como aprender de forma eficiente e otimizar o nosso tempo? Como é que a gente vai fazer para aproveitar ao máximo e a gente ser mais competitivo do que a galera que vai concorrer com a gente? Dá para fazer isso. Dá para fazer e é isso que a gente vai conversar agora. E eu começo trazendo a pirâmide de aprendizado de William Glasser. Essa pirâmide é o que explica cientificamente como a gente aprende. E aí, galera, a gente precisa quebrar algumas barreiras aqui. Eu vou falar cada um, porque eu sei que está um pouco pequeno, talvez esteja ruim de ver. Mas para de querer ser preguiçoso e querer assistir só videoaula e aprender e fazer só isso. Ó, a maioria das pessoas faz isso, tá? Da onde que eu tiro essas coisas? Não tiro da minha cabeça. Eu tiro, são dados e eu tô já há alguns anos trabalhando com isso. Então eu sei como é que funciona. A maioria das pessoas querem simplesmente assistir videoaulas e ficar ali assistindo, né, como a gente está aqui, sem anotar nada, sem fazer nada, e achar que vai entrar tudo na cabeça e que está feito, que está resolvido. E não é assim que funciona. Olha só. Como é que funciona essa pirâmide aqui? Primeiro, existe uma pirâmide de aprendizado passivo. E quando vocês assistirem essa aula lá na tribo sobre estudo ativo, é uma aula ali de talvez 15, 20 minutos. Vocês vão entender isso melhor. Mas olha só. Eu não quero mais saber de estudo ativo aqui no nosso negócio aqui do preparatório Chivum, que na tribo Chivum, que essa mentalidade não existe, é só estudo ativo. Mas por quê? Porque olha só, quando a gente estuda de forma passiva, quando a gente lê, a gente aprende cerca de 10%. Isso aqui é neurociência. 10% de aprendizagem quando a gente lê. Eu leio muito, e eu sei que vários de vocês aqui já estão com esse hábito. Aqueles que não têm ainda, já começa a fazer. Que quem caminha com a gente aqui, tribo Chivum, que a gente tem o hábito de ler. A gente precisa ler, a gente precisa aproveitar esse conhecimento. Mas perceba que a gente só aprende 10% se a gente só lê. Só 10% é muito pouco, é baixo. É baixo, a gente precisa avançar mais. E aí, quando a gente escuta, e aqui a gente está fazendo o quê? A gente está escutando e vendo, mas quando a gente escuta, a gente aprende cerca de 20%. E isso aqui é um número médio. Algumas pessoas estão mais sinestésicas, algumas aprendem mais vendo, outras mais visuais, outras mais ouvindo. Mas é uma média. Cerca de 20% a gente aprende escutando. Quando a gente vê, a gente aprende cerca de 30%. Agora, quando a gente associa visualização e a escuta, a gente aprende já, talvez, chega perto de 50%, de metade. Que é o que a gente está fazendo aqui. É ver, é escutar e trazer coisas que façam vocês se lembrar. Por isso, às vezes, eu falo algumas coisas aqui para chamar a atenção de vocês, para que vocês retomem a atenção. Porque o natural é o quê? A gente ir viajando, a gente tá aqui, tá todo mundo presente, e daqui a pouco o cara tá viajando no que tem para fazer amanhã, no ano novo, com quem que vai passar, o que vai fazer de janta para o ano novo, e eu preciso que vocês estejam atentos e vocês estejam recuperando a mente de vocês o tempo todo. E aí a gente consegue aprender cerca de 50%. Agora, percebam aqui que a gente tem uma outra zona de aprendizagem, que é a zona ativa, e é aqui que está o segredo. É aqui que vai fazer a gente ser aprovado. É nessa zona aqui, ó, nessa parte de baixo da pirâmide, não na parte de cima. A parte de cima é importante, não tem como não fazer. Mas é a parte de baixo que vai fazer a gente aprender. Que é o que, ó. Quando a gente conversa, debate, reproduz, classifica, numera, define, ou seja, pensa sobre o assunto, conversa com canga, conversa com os colegas, traz uma questão lá no grupo da tribo para discutir, a gente aprende cerca de 70%. Já é muito mais eficiente. Compara isso com a leitura, 10% para 70% é muita diferença. É muita diferença. E estudar para concurso, galera,
Não é igual estudar para a prova da faculdade, do colégio. Não é decorar tudo, fazer a prova e esquecer tudo e partir para a próxima prova. Não é assim que funciona. Se fizer isso, não vai dar certo, não vai ser aprovado. Por quê? Porque na hora da prova você não vai lembrar da informação. A gente precisa acumular esse conhecimento. Existe um termo chamado agregação cíclica, que é o quê? Você acumulando esse conhecimento para chegar na hora da prova e você conseguir lembrar, acessar a caixa certa da tua memória para você lembrar. E aí você precisa construir o quê? Caminhos, sinapses, trilhos para você lembrar dessa informação. Quanto mais formas você enxergar aquele conteúdo, mais você vai ficar fácil de você acessar essa informação. O que eu quero dizer com isso? Se você lê, você escuta, você vê, você conversa, você discute, você faz exercícios, você está fazendo de várias formas. São vários sinapses que você está criando, vários caminhos, várias trilhas neurais. Na hora que você precisar acessar, você vai lembrar. E é isso que a gente tem que estar aqui com clareza em relação a isso. Quando você pratica, e aí o que é praticar? O que é praticar a teoria? É fazer exercício, é colocar em prática. A gente aprende cerca de 80%. E por isso essa aqui vai ser uma das nossas estratégias. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E aí tem um outro nível, que é aquilo que eu mostrei para vocês lá da tribo, que é o papiro Shivunk, que ainda a gente precisa engrenar mais esse negócio, né, Schneider? Mas a gente vai engrenar, é questão de tempo. É o quê? Você dá aula, você ensinar para os outros. Quando você ensina, você aprende duas vezes. Existe esse ditado, né? Quando você ensina, você aprende duas vezes. Você ensina, você aprende muito mais. E tá aqui, ó, zona de aprendizagem, cerca de 95%. Por quê? Porque para você ensinar, você precisa estudar. E você precisa falar, verbalizar. Quando você verbaliza, você cria novos caminhos, novas sinapses, novas trilhas neurais para você sobre aquele assunto, sobre aquele conhecimento. Então, qual que é o bizu aqui? O bizu é a gente ficar trabalhando nessa zona de aprendizagem ativa. Falar, conversar, discutir sobre o assunto, praticar muito exercício, muito exercício, exercício. Quando enjoar de fazer exercício, faz o quê? Mais exercício. E é assim, é obsessão, lembrem, obsessão. Depois, ensinar para os outros. Canga, hoje nós vamos fazer aqui uma aula de tal assunto, estou com dificuldade. Posso dar essa aula para você? Cara, vai lá. Ou dá essa aula para mim, me ensina, a gente discute sobre esse assunto, conversa sobre isso, discutam sobre esses assuntos, tragam, ensinem uns aos outros. Tem várias pessoas aqui que são bons em uns assuntos e mais frágeis em outros, e vai ter pessoas que vão complementar isso. Então tragam isso, façam, usem esses recursos para que vocês consigam aprender. Percebam que é ativo. O que dá resultado é ser ativo, é fazer o cérebro pensar, é a cabeça. E fazer isso cansa, gente. Pensar cansa. Por que as pessoas, a maioria das pessoas, vive uma vida da média para baixo? Porque tem preguiça de pensar. Porque pensar dá trabalho. É muito mais fácil fazer um trabalho braçal, muitas vezes, que você dorme, você descansa e no outro dia você está novo. Agora, o trabalho intelectual, ele dá trabalho. E pensar é trabalho intelectual. É por isso que cansa. É por isso que gasta muita energia. Nosso cérebro consome muita energia. Só que é esse o único caminho para a gente realmente aprender. É pensar, é raciocinar, é fazer de várias formas. E eu vou trazer aqui alguns formatos para que vocês utilizem nos estudos de vocês. E eu estou aqui para quebrar esse mito de uma vez por todas, que estudar não é consumir conteúdo. Não é ficar vendo videoaula, gente. Vendo mil coisas. Por isso, as videoaulas, elas estão espaçadas e alguns de vocês talvez tenham se preocupado, pô, vai demorar, só vou ver as últimas aulas em fevereiro. Sim, mas a gente não vai só depender disso. Nós temos outra estratégia, muito mais inteligente, muito mais eficiente. Talvez seja, tira a gente da zona de conforto, porque é muito mais fácil ficar assistindo videoaula passivo, mas não é isso que vai gerar resultado. Eu não sei se talvez eu esteja quebrando algumas ilusões de alguns que acharam que iam chegar aqui, iam só ficar vendo videoaula e iam ser aprovados. Não vai ser dessa forma que a gente vai ser aprovado. A gente vai ter um caminho um pouco mais trabalhoso, mas muito mais eficiente. A gente vai jogar outro jogo, outro nível. Estudar é forçar o cérebro a trabalhar, forçar o cérebro a pensar, a trabalhar. É isso que vai fazer com que vocês fixem realmente os conteúdos que vocês precisam fixar. E aí, como que a gente vai estudar na prática?
como que a gente vai fazer na prática. E eu quero que vocês anotem isso, porque isso aqui é o que vocês vão fazer, é a execução. De nada adianta ouvir, absorver e não aplicar. Eu insisto nisso quase toda semana na Alvorada Chivunk. Toda semana nós temos um desafio na Alvorada Chivunk. Que é para quê? Para vocês colocar em prática alguma coisa. Senão não muda nada. Não muda nada. Só ler livro, só absorver conteúdo, conhecimento e não aplicar é a mesma coisa que nada. A gente precisa executar, colocar em prática. A gente precisa ser o quê? Fazedor. Fazedor. É o fazedor que domina o mundo. É o fazedor que tem resultado. É o cara que faz. Ele pode nem ser muito inteligente, mas se ele é fazedor, ele acha caminhos. Ele erra, ele acerta e assim ele vai avançando. E a gente precisa colocar isso aqui na prática. Então, como é que a gente vai estudar? Primeiro, utilize algum método de fracionamento de tempo. Eu trouxe aqui o Pomodoro, que é o mais conhecido, que é 25 minutos de estudo por 5 de intervalo. Só que tem um detalhe, e eu falo isso sempre com os mentorados. Vocês precisam se conhecer. Talvez alguns já se conheçam e talvez muitos não. E o que eu quero dizer com isso? Lembra lá no começo que eu falei que as perguntas, algumas perguntas aqui, as respostas são vocês que vão dar e não sou eu? Eu só estou aqui para provocar. Esse é o meu papel, é provocar essas respostas dentro de vocês. Quando eu falo isso, eu quero dizer que a mudança ela começa sempre de dentro, é sempre de dentro para fora, não é de fora para dentro. Vocês estão recebendo informação aqui, mas vocês precisam verdadeiramente dentro de vocês querer fazer. Senão, vai entrar pelo um ouvido, vai sair pelo outro, amanhã vocês fazem a mesma coisa que vocês já fazem e nada muda. Agora, se eu conseguir provocar vocês ao ponto de gerar desconforto dentro de vocês e vocês realmente tomar a decisão, vocês vão mudar. E aí, por que eu falo que vocês precisam se conhecer? Porque o método Pomodoro, ele é um método muito conhecido mundialmente falando, e ele é muito eficiente, só que ele trabalha com média. É uma média, é uma média. Só que média tem desvios. E eu vou falar que eu sou um exemplo desse desvio. Eu funciono melhor com blocos maiores de estudo, com 50 minutos de estudo, com 10 minutos de intervalo. Eu funciono melhor assim. Então eu quero que você se conheça, como que funciona melhor para você. Faz o teste, faz com um bloco mais curto e faz com um bloco mais longo. Qual que você consegue se concentrar melhor? Talvez, se você for como eu, você vai fazer isso aqui e você vai ficar se desconcentrando a cada 25 minutos sem precisar, entendeu? Então, pense sobre isso e teste, coloque na prática. Comece a fazer amanhã. Amanhã é dia 30, dá tempo ainda esse ano de fazer isso, de testar. E se conheça. Só que eu não quero que você faça? Que você faça 25 minutos de estudo e 20 minutos de intervalo. Ou 50 minutos de estudo e meia hora de intervalo, porque isso vai fazer com que você perca a concentração e você demore muito para voltar. E aí a ciência diz que você perde cerca de 30% de energia até você voltar. E aí você fica e não evolui, você não produz. Então faça blocos, mas se conheça e faça intervalos mais curtos. Esse é o primeiro ponto, primeira dica. O que fazer no intervalo? Boa pergunta aqui do Dicran. Sugestão é a seguinte, Dicran, levanta, vai no banheiro, se você quiser, você lava o rosto, você toma uma água, você dá uma respirada, você dá uma esparecida e você volta para o teu estudo. Não se distraia demais. Não se distraia demais. Talvez se você cair no Instagram, você vai entrar no looping, quando vê, passou meia hora. E aí você perdeu o tempo. Aqui o Jonathan colocou 10 flexão e volta. Boa, Jonathan. É isso aí, cara. Faz 10 fleca e volta, né? Já volta mais ativo. Mas é isso. Intervalo curto, que você dá mais parecida, toma uma água e volta para o teu ambiente de estudos. Ó, faz umas flexões, é bizu. É bizu mesmo, é boa mesmo. Começa a dar sono, começa a dar preguiça, e aí você já tá treinando pro TAF também. Muito bom. Galera aqui é bisurada, né? Galera aqui já é demais. E aí, aqui, nunca passivo. Nunca estudar de forma passiva. Sempre. Pode estar assistindo videoaula, pode estar fazendo o que for. Anote, pense, reflita, force o cérebro a lembrar. Use esses recursos. Estudo é ativo. Estudo passivo funciona. Só vai fazer isso aqui. Tem um momento para isso? Talvez até tenha. Você está num momento que você está lavando a louça, você quer aproveitar aquele tempo para fazer alguma coisa. Só que entenda que essa absorção vai ser muito baixa. É muito baixa. Então, se é um assunto importante, não faça dessa forma.
faça concentrado, faça de forma ativa. Use isso ao teu favor. O José colocou que o celular é a maior armadilha do intervalo. O celular é a maior armadilha da nossa vida. A gente precisa estar atento a isso. Inclusive, depois eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Tá no nosso desafio. Rede social, a gente tem que ter um cuidado com isso aqui pode derrubar a gente. Isso aí é o que pode nos amarrar e nos fazer a gente perder o nosso desempenho completamente. Depois, faça associações. O que são associações? Aqui você pode fazer de vários formatos. Você pode fazer mapas mentais, você pode fazer resumos, você pode fazer desenhos mnemônicos. O que é mnemônico? É aquelas combinações de inícios de letras que vão lembrar você de coisas. Use esses recursos porque o nosso cérebro aprende melhor assim. E aí, talvez você pense da seguinte forma: tá, mas eu não consigo nem decorar o conteúdo, eu vou decorar um mnemônico? Sim, porque é mais fácil. Parece mais difícil, mas é mais fácil. Vocês vão ver que na aula de legislação eu trago algumas associações que não tem nada a ver. Nada a ver, assim, umas viagens que me veio na cabeça e eu falei, cara, isso aqui vai ser isso aqui. Por quê? Porque eu sei que vocês vão lembrar depois. Quanto mais viagem, mais fácil de lembrar. Então, façam essas associações. Façam mapas mentais enquanto vocês estão assistindo aulas e vão conectando os pontos. Vão desenhando coisas. Aqui, você pode fazer um desenho disso aqui que a gente está falando. Você pode colocar ali um pomodoro, um desenho do pomodoro. Pode ser sei lá o quê. O pomodoro, para mim, lembra massa de tomate, extrato de tomate, sabe? Não sei se é uma marca, o que é. Você vai fazendo associações e você vai lembrando dessas coisas. Depois fica mais fácil na tua mente de você lembrar aquilo que você está fazendo. Mesmo que você tenha, eu não quero que você caia no seguinte erro. Qual que é o erro? Vocês têm todos os resumos, todos, do conteúdo mastigado lá no Mega Simulados. Isso é bom porque dá velocidade para vocês ver todo o conteúdo. Só que qual que é o erro? É você acreditar que você não precisa fazer nada, que você já tem o resumo pronto. Você precisa anotar. Você precisa fazer os teus resumos também. Então você vai fazendo as tuas anotações, porque depois na hora da prova você vai lembrar daquilo que você fez. Então não caia no erro de só ler. Lembrem que a gente viu agora há pouco ali, ler é o que? 10% de absorção, se você só ler. Você precisa ler, mas fazendo, escrevendo, pensando, refletindo e sempre exercício de fixação. Exercício de fixação vai fazer vocês ter bom resultado em relação à fixação do conteúdo. Exercício sempre, eu acabei de estar falando agora sobre isso, né? E como é que a gente faz exercícios? Eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer exercícios, como que vocês vão estudar por exercícios. Ó, o Jonathan colocou aqui, isso é verdade, me salvou em 6 questões no CBMDF. Acredito que sejam associações, né? Os mnemônicos aí, salva mesmo, a gente lembra disso na hora da prova. O João Pedro colocou aqui, acrescentem os resumos no Anki, por exemplo, ajuda demais. Anki é um aplicativo, é muito legal também, ajuda, tem muita ferramenta. Lá na tribo vocês têm acesso a algumas ferramentas, no próprio e-book de onboard de vocês já tem algumas ferramentas. Só eu quero que você tenha o seguinte cuidado, não caiam no excesso de fazer coisa demais e perder o controle, porque já tem um monte de plataforma, um monte de coisa, e aí você fica paralisado porque não sabe o que fazer. Lembrem sempre da seguinte frase, é uma das minhas preferidas. Eu não tenho nenhuma tatuagem, galera, e é uma opção minha. Mas se eu fosse tatuar alguma coisa, eu tatuaria a seguinte frase, que é uma frase que eu gosto demais, que é do Leonardo da Vinci, que é a seguinte: a simplicidade é o último grau de sofisticação. A simplicidade é o último grau de sofisticação. É uma frase curta, mas ela é muito profunda. Por quê? Porque a gente fica procurando mil coisas, fica viajando, querendo fazer de mil formas, sendo que o simples funciona, o básico funciona. Depois que não tem mais nada para tirar, sobra só o simples. E o simples é o que é importante. Quando não tem mais nenhum acessório, mais nada, nenhum adereço para a gente tirar, sobra só o simples. E é isso que funciona. Então, usem essa mentalidade para estudar. Simples, básico, simples, é o que funciona, é o que traz resultado. O Rodrigo colocou aqui, né, que o Kanga passou o bizu do Anki, é muito bom mesmo. Realmente é um aplicativo bem interessante e que vocês podem utilizar. Como que vocês vão fazer os exercícios? Vocês vão estudar
muito por exercícios. Agora, enquanto vocês já estão começando os estudos, vocês vão ler os resumos, fazendo isso que a gente falou agora, as associações de vocês, e vocês vão para os exercícios. E aí, exercício. Exercício pra caramba. E como é que faz um exercício? Não é só achar a resposta certa. Esse é um jeito errado de fazer exercício. O exercício se faz eliminando todas as respostas erradas. E a que sobra é a certa. É assim que faz questão de concurso. Não é procurar a resposta certa, é eliminar todas as erradas. Por quê? Porque dessa forma você está estudando para várias coisas. Às vezes, em uma questão, você estuda 4 temas, porque tem 4, 5 alternativas diferentes, e cada uma fala uma coisa, e você está estudando de verdade nesse formato. Leva um pouco mais de tempo até você pegar o jeito. Depois que você pega, você só vai, aqui tá errado, vai riscando, aqui tá errado, sobrou essa. Confere, tá certo? Tá certo. Certo? Nesse formato, inclusive, muitas vezes você vai ficar em 2 alternativas. Você vai eliminar 3 e vai ficar em 2. E aí, se você tiver que chutar, você tem 50% de chance de chutar. Você já aumentou absurdamente a tua chance de acertar. Então é assim que faz exercício, é assim que faz questão para a prova de concurso. Porque assim você vai estudar e você vai reforçar aqueles conteúdos. E é assim que vocês vão fazer. E aí, quando você errar, você não abandona aquela questão. A maioria das pessoas faz o quê? Faz lá o simulado, errou metade das questões e acabou e vai para frente. Não, você vai corrigir, você vai entender por que você errou. Aqui você acertou, muitas vezes, você pode errar ela daqui a pouco. Ó, você já deve ter passado por isso. Ó, a Jéssica colocou, tá mostrando alguma coisa ali que eu não consigo ver. Ó, não sabia, confusão, desatenção, pegadinha. Ó, para ficar ligado, né? Nas questões. Ó, ela já tem um lembrete ali para ela não cair nesses erros das questões. Mas quando você acerta uma questão, existe uma tendência e uma chance de você errar ela daqui a pouco, porque você acertou e passou batido. Agora, quando você errou e você foi buscar entender por que você errou, aí você aprendeu. Aí você não erra mais. Provavelmente você não erra mais, se você for entender por que você errou. Então, toda vez que vocês fizerem questões e que vocês errarem, entendam. Primeiro, acerta, você elimina as erradas. E a errada que você errou, você vai entender por que você errou e vai buscar na fonte, na origem, na teoria. Ah, é por isso. Tá, vou anotar alguma coisa sobre isso. Pronto. Se você fez isso do jeito certo, nunca mais você vai errar essa questão. Você vai lembrar dela. Você vai, na hora da prova, se ela cair, você vai lembrar, puta, essa questão eu errei lá atrás. Agora eu não vou errar ela de novo. Já caí nessa, não vou cair de novo. E é assim que a gente faz exercícios. O Rodrigo colocou aqui o simulado, feito ontem, sumiu da plataforma Mega Simulado, o senhor sabe devido à atualização. Exato, Rodrigo, está sendo atualizado, cara. Vocês vão ter reposto todos os créditos. Vai zerar, vocês vão ter tudo de novo, vai ter tudo renovado para que vocês, assim que terminar a atualização, acredito que até amanhã de manhã, no máximo, esteja finalizado, e aí vocês vão ter esse acesso. Depois, sistema de revisões espaçadas. Isso aqui é o que há de mais atual para aprendizado para concurso. É o que se tem de mais atual no mundo. Sistema de revisões espaçadas. A gente precisa revisar os conteúdos com um sistema. Por quê? Porque o nosso cérebro, existe uma coisa chamada curva do esquecimento. Se a gente não revisar, existe uma tendência muito grande de esquecer. Por exemplo, se você estudar um conteúdo novo e não revisar isso em até 24 horas, conteúdo que você aprendeu hoje, se você não vê isso até amanhã de novo, você já esquece em uma semana, você já esqueceu mais de 90%. Agora, quando você faz essa pincelada de poucos minutos de revisão, depois de um dia, depois de 7 dias, depois de 30 dias, e depois repete a cada 30 dias, você minimiza esse efeito dessa curva de esquecimento. Isso é muito importante. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Isso aqui é um pouco mais complexo de controlar. Para aqueles que são mentorados, já tem esse controle na própria plataforma da mentoria. Lá dentro você tem, toda vez que você termina um conteúdo, no dia seguinte você já tem questões para fazer, no dia seguinte tem revisão. Depois de uma semana já tem de novo, depois de 30 dias, depois de 60, 90 e assim vai. Só que para quem não faz parte, vocês também têm que ter esse cuidado aqui. Por quê?
Se vocês não tiverem essas revisões, vocês vão ficar com aquela sensação de que parece que eu nunca vi esse conteúdo. Pô, eu vi isso aqui faz um mês, eu nunca nem lembro de ter visto isso aqui, parece que eu nunca vi. E aí vai ficar sempre com essa sensação. E aí isso é muito ruim. Não vai ter um bom. Na hora da prova você não vai conseguir lembrar. Então vocês precisam organizar a rotina de vocês para que vocês tenham um sistema de revisões inteligentes, passado na rotina de estudos de vocês também. E depois, os flashcards, que vocês têm acesso no Mega Simulados, e exercícios em dupla com o Kanga de vocês, com as pessoas que vocês conhecem aqui dentro, para que vocês possam compartilhar e fixar. O flashcard, ele é um negócio muito legal de fazer. Eu fazia isso aqui antes de existir esse termo. Lá atrás, quando eu estava estudando para o CFO, e durante o CFO, inclusive, o que eu fazia junto com os meus colegas, sem saber que isso aqui funcionava tanto, né? Sem saber a parte científica disso. Eu sentava com meus colegas ali, às vezes eu e meu Kanga, às vezes eu e meu Kanga e mais um, e a gente fazia o seguinte, fazia perguntas, a gente fazia rodadas de perguntas. Então, um guerreiro perguntava para o outro, vamos falar sobre tal tema. Pergunta. O cara perguntava e eu respondia. Ele perguntava e eu respondia. Quando eu errava, ele corrigia, ele estava com a apostila na mão. Ele corrigia, não, isso aqui não é assim, é assim. E aí ele fazia outra pergunta e eu respondia. O que é isso? Flashcard. Flashcard. Por quê? Isso força o nosso cérebro a pensar, a resgatar esse conhecimento. Isso aqui é muito eficiente mesmo. Usem isso nos estudos de vocês. Isso aqui vai mudar o jogo de vocês. Vocês têm o flashcard para fazer, para conferir a resposta, e vocês têm os Kangas e as pessoas que vocês podem compartilhar aqui no grupo também. Isso vai ajudar muito vocês durante os estudos. E aí, também, os simulados. Vocês têm acesso a 30 simulados dentro da plataforma, Mega Simulados. Questões específicas, vai ter níveis mais fáceis, níveis médios e níveis difíceis. Está tudo programado para trabalhar vocês. Quanto vocês podem fazer de simulados? Eu vou trazer aqui no desafio alguns simulados para vocês fazerem. Se você consegue fazer mais, melhor ainda. Mas o simulado é o quê? O que eu quero que vocês tenham consciência? Simulado é como se fosse a prova. É simular a prova mesmo. É treino difícil, combate fácil. É se preparar para a prova. É marcar o tempo, cronometrar, como se fosse o dia da prova. Se mentalizar, se enxergar, visualizar dentro da prova. Para que vocês já sintam a sensação. Não dá para simular 100%. No dia vai ser diferente. Sempre sim. Tem ansiedade, tem preocupação, tem outras coisas, estresse, que não tem como simular. Mas dá para simular muita coisa. Que é você se colocar na condição, sentir o cansaço, a fadiga mental, e entender qual é a melhor estratégia para você. Pô, eu domino mais a pH. Essa matéria para mim é a mais fácil. Eu vou começar por APH, porque é mais fácil, isso é estratégia de prova. É mais fácil eu garantir primeiro as matérias que eu domino do que eu ficar deixando para fazer isso no final e às vezes bater cabeça, ficar frustrado com uma matéria que eu não domino, moral baixar. E aí, quando for fazer as provas, as matérias que eu domino, eu já estou fadigado, estou cansado, e aí eu acabo perdendo até as questões que eu dominava, que seriam garantidas mais facilmente. Então, a estratégia de prova, você precisa, mais uma vez, se conhecer. Entender como que funciona melhor para você. Qual que é a melhor estratégia que você funcione. Como é que você vai ter isso? Fazendo simulado. Se conhecendo, se entendendo, analisando o teu resultado. Não deixe para sentir isso só na hora da prova. Muita gente aqui vocês não, porque vocês estão aqui. Mas muita gente que vai concorrer com vocês só vai ter essa sensação na hora da prova. E é tarde demais. Porque depois já foi. Passou, passou. Então se coloquem nessa situação de desconforto agora. Talvez seja ruim os primeiros. E beleza, é assim mesmo. Isso não é para desanimar vocês. É pelo contrário. É para vocês perceberem que precisa estudar mais. Sejam coerentes nas autoavaliações. Se avaliem, se percebam. Lembrem que eu falei lá atrás, deixem o orgulho de lado. O orgulho é um dos principais sabotadores da nossa vida. Cara, orgulho só traz problema. Não sejam orgulhosos. Ah, porque eu vou mentir que eu acertei mais. Eu vou... Cara, sejam humildes, se coloquem na posição de vocês e se coloquem na posição de aprendiz. Aprendiz, eternos aprendizes. Levem para a vida isso, não é só para a prova. E aí nós entramos no nosso desafio.
Desafio de 60 dias. Nós temos 61 dias. E vamos começar amanhã esse desafio já. Amanhã. Por mais que 60 dias seria depois da manhã, eu quero que vocês comecem amanhã. Como é que vai ser o nosso desafio? Isso aqui foi bolado e foi pensado para gerar o resultado que vocês precisam. Lembra que eu falei do ROI? Retorno sobre investimento? É aqui, ó. Ele precisa se desafiar. Esse desafio aqui é para que vocês estejam comprometidos com a vida de vocês. Não é comigo, não é com a minha vida. Eu tô aqui, sim, para ajudar vocês naquilo que eu puder. Nós estamos aqui. Mas vocês precisam estar comprometidos com a vida de vocês. E esse desafio aqui é para vocês aplicar a partir de agora. O que vai ser esse desafio? Primeiro, nós vamos encontrar 3 horas de estudo por dia. Alguns de vocês aqui não trabalham, talvez. E beleza, vai estudar mais que isso aqui, com certeza. Aqueles que são mentorados, a gente já tem esse alinhamento aqui. Tem gente que estuda 6 horas, tem gente que estuda 7 horas. Muito mais que isso já começa a ficar ruim, mas a gente sabe que é assim. Mas a maioria, galera, de vocês e de quem vai fazer essa prova, a maioria esmagadora trabalha, tem vida, tem família, tem filho, é igual vocês, entendeu? Então, essa galera vai estudar meia hora, 1 hora e meia, porque vai achar que é o suficiente. Mas nós, aqui, vamos encontrar 3 horas por dia na nossa rotina. Como? À noite, acordando mais cedo, estudando no intervalo, na hora do café, ao invés de ficar no celular ou ficar fazendo fofoca, tira 15 minutos, faz 5 questões. Ah, na hora do trabalho, que, pô, muita gente consegue no trabalho estudar um pouco. Eu sei que muita gente consegue. Eu conseguia fazer isso lá atrás também. Quem é que é ABC sabe que no quartel, inclusive a maioria dos lugares, vocês são incentivados a fazer isso, a estudar. Em vez de ficar no celular, ao invés de ficar assistindo TV, assistindo filme, a estudar. Aproveitem e encontrem esse tempo. Se não der para colocar 3 horas durante a semana, se não der, pô, eu só consigo fazendo, cara, 2 horas tem que achar. Mas, pô, não consigo 3. Aí o final de semana a gente vai ter que encontrar. No final de semana é encontrar esse tempo para compensar. Se a gente fizer isso aqui, nós vamos estar fazendo cerca de 21 horas semanais de estudo, que é uma carga horária boa. Nós não temos tanto conteúdo. Eu tenho cuidado para falar isso, porque eu não quero que vocês pensem que está tranquilo. Ah, não tem tanto conteúdo, então está tranquilo, então não precisa estudar muito. Não. Pelo contrário, lembre, nós somos obsessivos e nós vamos estudar aquilo que for necessário. Mas vocês precisam encontrar essa carga horária aqui. Nós precisamos colocar essa carga horária na rotina de vocês. Então, vamos encontrar 3 horas no dia. Já comecem a pensar de que forma vocês vão fazer isso. Se for quebrado, não tem problema. Se conseguir estudar de manhã, uma parte, isso é muito bom. De manhã é o horário que a gente mais absorve, porque a cabeça está fresca. Às vezes, acordar mais cedo, acordar às 5 horas, é bom, porque você está descansado, não teve problema ainda. Você tende a absorver mais os conteúdos. Se não dá, algumas pessoas não conseguem, já começa a trabalhar muito cedo. Aí é o quê? De meio-dia, à noite, enfim, vocês vão encontrar tempo para que vocês consigam colocar na rotina de vocês e final de semana a gente compensa aquilo que não deu para cumprir durante a semana. Jonathan, pergunta aqui, posso deixar matérias com matemática e história de lado por enquanto? Isso aqui é uma pergunta da galera que está estudando para os dois, CFP e CFO. Desculpa, CFP e temporário. São concursos que vão sair quase que juntos. Vai sair daqui a pouco já edital do CFP também. Nosso foco aqui para a galera que está focada no temporário. Nem tem essas matérias, vai focar aqui no temporário. Aqueles que vão fazer os dois, nós vamos levando, mas dando uma prioridade um pouco maior agora para essas matérias do temporário, pelo menos até sair o edital, para que vocês consigam ter um bom resultado aqui, mas percebam que das 5 matérias dos temporário, 4 delas caem pro temporário, cai pro CFP também. Então é praticamente o mesmo conteúdo. Só vai acrescentar o quê? Noções de combate a incêndio, que não é uma matéria pesada, não é uma matéria complexa. Pergunta aqui do Michael. Alguma estratégia para quem trabalha à noite? Michael, eu tenho vários mentorados
talvez tenha alguns aqui também, que estão junto, que trabalham à noite, fazem trabalho noturno. E aí eu preciso ser muito franco com vocês. Essa é a pior condição. Por quê? Nós somos feitos para dormir à noite, nós não somos feitos para ficar acordado à noite. O sono, ele é essencial. O nosso sono, nós vamos estudar durante o dia, mas é à noite que nós vamos consolidar esse aprendizado, certo? Só que tem um detalhe, cara. Existe o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é o perfeito, cara. Não precisa trabalhar, é só estudar 4 horinhas por dia, 5 horinhas e fechou. Dorme 8 horas, treina, se alimenta bem, tem uma cozinheira para fazer a comida. Esse é o mundo ideal. Mas o mundo real não é esse, cara. O mundo real é aquilo que a gente tem para viver. E na tua condição, cara, você vai ter que se adaptar. Você vai ter que se adaptar. Você vai ter que dormir. Uma hora ou outra você vai ter que dormir, cara. Não dá para ficar sem dormir. Você vai ter que encontrar um momento para dormir, porque se você não dormir, existe uma tendência muito grande que você não absorva os conhecimentos, os conteúdos. Você vai ter que encontrar um jeito. Mas você vai ter que estudar também. Então, na condição atual que você tem, e aí puxa lá para Mário Sérgio Cortella, ser o melhor que você pode, na condição que você tem, até você não ter uma condição melhor de ser melhor ainda. Se você não tem uma condição agora de ser melhor, você vai fazer o que você puder. Até porque, para que você possa mudar essa realidade. Tenho certeza que você não quer ficar trabalhando à noite, ficar acordado a noite inteira a vida toda. Eu não ia querer. Eu não ia querer. Eu sei que você também não quer. Então, agora você vai ter que sacrificar alguma coisa. Isso que eu tô falando não serve só para você, serve para todo mundo. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, vamos ter que sacrificar algumas coisas para poder dedicar energia para isso. A nossa energia é limitada ao longo do dia. Se a gente ficar dissipando com um monte de coisa, não vai chegar em lugar nenhum. Nós precisamos separar uma energia e concentrar, convergir. Sabe aquela lupinha que vai queimar a formiga lá, né? Que se coloca no sol. Não vamos queimar a formiga, vamos queimar um papel. A formiga é sacanagem, né? Que queima um papel, você concentra, você converge o sol, os raios solares, é a mesma coisa com a nossa energia agora em relação ao estudo. Nós vamos ter que concentrar, convergir a nossa energia especificamente para isso. Ó, o Schneider aqui tá um exemplo. Trabalho 2 madrugadas, chego, durmo o máximo e treino e estudo. Melhor jeito. E cada um vai ter que encontrar. Você vai ter que encontrar o teu caminho também, Maico. Você vai ter que achar um formato que funcione para você. E aí, voltando lá, sempre se conhecer, cara. Como é que vai ficar melhor para você? Vai ser perfeito? Não vai, cara. Vai ficar cansado? Vai. Mas vai funcionar. É a tua porta de saída, cara. Essa aqui é a tua porta de saída. Acha um jeito de fazer, cara. Isso aqui vai tirar você disso aí. Vai colocar você numa rotina de 24 por 72. Ganhar quase 10 mil. É isso que vai ser o salário ano que vem no soldado. Quase 10 mil bruto. 24 por 72. Aí você vai conseguir organizar a tua vida, poder estudar, seja pro efetivo, enfim, aquilo que você acredita que é o melhor para você também. Depois, mínimo de 30 questões por dia, galera. Questões, até enjoar. Mínimo, não é que seja o máximo, é o mínimo. Pelo menos 30 questões por dia. Nós vamos fazer até a prova pelo menos 600 questões. Pelo menos. Quem tem mais tempo, dá para bater 1.000, tá? Dá para bater 1.000, quem tem mais tempo. Quem tem menos tempo, pelo menos 600. Isso aqui é o quê? Nivelamento. Nós vamos partir daqui para cima. O nosso desafio aqui é o quê? É daqui para cima. E aí, a hora que chegar lá, quem conseguir executar, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir, o resultado vai mostrar. O resultado vai mostrar. E aí depois a gente volta a conversar. Depois que acabar esse processo aqui, a gente volta a conversar sobre isso. Mas fica aqui o desafio de fazer questões. E aí lembra sempre, a gente já conversou como é que vocês vão fazer essas questões. Como que vocês vão estudar pelas questões. E aqueles que, teve algumas pessoas que entraram aqui no meio, talvez perderam alguma coisa, depois você vai lá e vai reassistir essa aula aqui para você lembrar exatamente como fazer. Como a Tuane perguntou aqui, se os professores vão liberar questões. Alguma coisa já está liberado, vocês vão ter sim, vão ter também questões liberadas, além das questões que vocês já têm no Mega Simulados, nas matérias específicas de cada professor, para que vocês tenham bastante questão para fazer, bastante coisa focada aí na banca e focada nos temas dos conteúdos. Depois, atividade física, pelo menos 4 vezes por semana. E aí, galera, vocês vão dizer para mim, pô, mano, não tenho tempo nem para estudar, vou ter que fazer atividade física. Tem que fazer. Tem que fazer pelo seguinte.
Vocês precisam cuidar da mente de vocês. Se vocês não cuidarem da mente de vocês, provavelmente vocês vão ficar fadigados, talvez até entrar numa situação aí de burnout, e não é o que a gente quer. A gente quer que vocês estejam bem. E a atividade física vai ser a principal válvula de escape, o principal gerenciador de estresse, atividade física. É ali que você vai resetar a tua mente. Além disso, você tem um TAF, você não pode esquecer disso, que você tem um TAF para fazer, e se você deixar para começar a treinar depois da prova, normalmente não dá tempo, é pouco tempo. Então, já se preocupem com isso. Atividade física, pelo menos 4 vezes por semana. Precisa ser muito tempo? Cara, talvez seja meia hora. 20 minutos, meia hora. Você vai dar um jeito, você vai dar uma corrida, você vai fazer uns apoios, fazer umas barras, você vai treinar. Você vai encontrar aquilo que você precisa de tempo para você treinar. Deixa eu ver quais são as dúvidas aqui. Ó, Wesley perguntou, 30 questões da matéria estudada, pode ser aleatório. Wesley, você vai fazer, cara, das matérias que você está estudando no dia. Naquele dia você vai fazer aquelas questões. Por isso, se você tem um cronograma, você vai girando esses conteúdos. E aí você vai fazendo essas questões todos os dias. Aqui, o Matheus, se acabar os créditos do Mega, tem como repor. Cara, tem bastante coisa lá disponível, bastante mesmo. Mas se ainda assim você conseguir esgotar, sim, você consegue repor. Você consegue comprar lá mais créditos, caso seja necessário. Mas como eu falei, você tem 30 simulados, você tem muita coisa disponível que já está incluso aqui no teu pacote, tá? A Tamis colocou Chapecó e região, podíamos marcar um treino juntos. Muito bom, muita boa ideia, Tamis. Muito boa mesmo. Inclusive, gostei da ideia, Tamis, e vamos fazer isso aí sim, tá? Nós vamos fazer um dia do simulado do TAF. Vamos fazer isso aí aqui em Chapecó, pra galera que é da região. Sei que tem vários que são daqui da região. E a gente faz um simuladão do TAF, já prepara, já reúne, já confraterniza, já conversa. E aí a gente consegue estimular vocês também, que é pessoal que é de fora, não vai dar, mas aí vocês fazem na cidade de vocês também. E quem sabe esse ano, agora 2026, a gente faça um encontro presencial da tribo, que era quase saiu ano passado, mas quem sabe esse ano a gente consegue fazer e executar, talvez aqui em Chapecó, talvez em Floripa, onde vamos pensar aí uma possibilidade. Depois, grupo do WhatsApp, para postar o estudo, o treino e o tempo da rede social. Isso aqui, galera, eu vou criar um novo grupo. Vocês já têm um grupo lá do Preparatório de Shimun. Aquele grupo é de avisos, certo? Aquele grupo é de avisos, vai ficar fechado para vocês, senão vira bagunça e a gente perde o controle. Aquele grupo lá é para vocês receberem as informações sobre o curso. Mas vocês têm um grupo aberto na tribo já, todo mundo aqui. Lá na tribo a gente, cara, lá é livre para trocar ideia, perguntar, conversar. Tá começando a ficar grande aquele grupo, daqui a pouco eu já tô com umas ideias aqui. Mas enfim, vocês já têm esse grupo aberto, tira dúvida. E aí eu vou criar um grupo amanhã e eu vou mandar o link lá nesse grupo que a gente tem fechado para vocês entrar. Todo mundo. Faz parte do desafio. Vai ser só para 3 coisas lá. Não vai ser para vocês ficar perguntando. Vai ter gente lá que vai perguntar. Tô falando aqui, vai ter gente lá que vai mandar bom dia. Não é para mandar bom dia lá. Lá é para vocês mandar 3 coisas. Esse grupo vai se chamar alguma coisa relacionada a isso aqui. Desafio. Vou colocar desafio. Que lá vocês vão postar o estudo de vocês, o treino, uma foto. Cara, tô aqui estudando, ó, vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Não é para produzir, fazer aqui um cenário, senão vocês vão perder tempo, não é para perder tempo. É você ir lá, ó, tô aqui, tô estudando. Tirei a foto e mandei, pronto, tá feito. Ah, vou treinar. Tirei a foto aqui minha, da anilha, sei lá, qualquer coisa. Postei, foi, tá feito. Tempo de rede social. Vocês vão entrar, e essa aqui é importante, galera. Vocês vão entrar lá no Instagram de vocês, tem um lugarzinho lá que você tem o tempo de acesso durante o dia. Vai tirar um print desse tempo de rede social e vai postar. Qual que é o desafio aqui? Que vocês diminuam o tempo de vocês de rede social durante os estudos. Por quê? Porque tem gente que talvez vai dizer que não tem 3 horas para estudar, mas fica 2 horas no Instagram. E às vezes a gente nem se percebe. Vai lá vocês depois, terminando isso aqui, e olha lá quanto tempo vocês ficaram essa semana no Instagram, na rede social. Façam esse controle, vocês vão tirar o print e vão mandar. Eu quero ver esse tempo reduzir, para que vocês aproveitem o tempo de vocês de uma forma mais eficiente. Isso aqui é importante, por quê? Porque vai fazer com que vocês
se forcem a reduzir. Ninguém quer mandar lá 3 horas do Instagram, tenho certeza disso. Quem tiver vai ficar com vergonha de mandar. Pô, tá 3 horas do Instagram, tá de sacanagem, né? E vocês vão fazer isso o tempo lá da rede social de vocês. Ó, a galera tá mandando aqui, ó, uns já desativaram, enfim, estão tendo controle para reduzir. A gente já tem esses desafios dentro da própria tribo, né? E aí, eu coloquei aqui, em relação à atividade física, esqueça a aprovação social. E por que eu coloquei isso aqui? Pare de se preocupar com o que os outros vão pensar, o que os outros estão pensando. Se você tem que acordar às 5 horas e colocar uma roupa e treinar, beleza. O problema que os outros vão pensar, o problema é deles. Faça aquilo que precisa ser feito. Não se preocupe com os outros, se preocupe com a sua vida, porque se você passar depois que você passar, você vai falar, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Não interessa o que o outro está pensando, porque muitas vezes a gente fica preso nisso. Ah, porque me convidaram para fazer tal coisa, eu vou ter que dizer não. Oh, meu Deus, vão me julgar por isso. É a tua vida. É a tua vida. Ninguém vai lembrar depois que você não foi. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, ninguém vai lembrar. Mas você vai lembrar do que você fez e do preço que você pagou para alcançar a aprovação. Então, esteja atento a isso. Depois, simulados a cada 15 dias. No mínimo 4 simulados até a prova. Nós temos 60 dias, no mínimo 4. No mínimo. Se você conseguir fazer todo domingo um, melhor. Melhor ainda. Se você conseguir fazer todo domingo um, mas pelo menos 4. Para quê? Para você se acostumar com isso. Tá? Nós temos 60 dias, temos 61 dias até a prova. Então, a gente vai ter essa rotina de simulados. Esse aqui é o nosso desafio. Então, retomando aqui, 3 horas de estudo por dia, de segunda a domingo, todo dia. Ah, mas eu não vou ter um dia de descanso. Falta 60 dias. Você é livre para decidir o que você vai fazer. Mas toda escolha exige renúncia e toda escolha gera consequências, certo? Então, estejam atentos a isso. Façam aquilo que precisa ser feito. Depois, mínimo de 30 questões por dia, 600 questões até a prova, mínimo. Atividade física, pelo menos 4 vezes por semana, cuidar da mente de vocês, cuidar do corpo de vocês. Mente sã, corpo são. E aí, se vocês pararem para analisar e estudar, os grandes homens, e quando eu falo grandes homens, entendo como seres humanos que foram grandes pensadores, principalmente nos últimos séculos, e hoje a gente desconstruiu um pouco isso, o que é ruim, e aí eu estou aqui para retomar um pouco disso. Os grandes filósofos, os grandes guerreiros, todos eles tinham um cuidado muito grande com o corpo e com a mente. E aquela velha frase, corpo são e mente sã, ela precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos ter um corpo são para a gente também ter uma mente sã. Grandes filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates, esses caras eram guerreiros, competitivos. Não que eles não lutavam para guerra, mas esses caras que foram grandes nomes da filosofia, eles eram lutadores, eles eram campeões da região deles, em luta, na época, aquela luta greco-romana, ou seja, eles se preocupavam com o corpo, e a gente precisa se preocupar com o nosso corpo, a gente precisa cuidar do nosso corpo, é nosso templo. A gente precisa estar ativo fisicamente também. Sem desculpa, tem que fazer atividade física, tem que estudar. Depois, grupo do WhatsApp, vou criar esse grupo amanhã, vou mandar o link lá, todo mundo entra, eu não vou adicionar vocês manualmente, não, vocês vão entrar no grupo e amanhã eu já quero começar a ver as postagens. Eu vou colocar lá, fixar as regras e vocês vão fazer as postagens que vocês precisam fazer lá dos estudos, do treino, da rede social de vocês e os simulados que a gente vai executar também durante a nossa preparação. Bom, memória se constrói com repetição ativa, não com releitura. E para que eu trouxe essa frase aqui no final? Não fica relendo, eu já terminei o conteúdo, vou voltar a assistir as aulas, vou ver tudo de novo. Não. É repetição ativa, é exercício. Só vai voltar a ver aula daquilo que você ainda tem dúvida. O que você não tem é leitura de resumo, dos teus resumos e exercício. Foco em exercício. É isso que vai gerar resultado para você. E aí agora eu quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida,
ainda tem alguma coisa que vocês querem perguntar para a gente deixar alinhado aqui o início do nosso preparatório Shivunk. O Jonathan perguntou aqui, os créditos são consumidos simulados, os créditos lá do Mega, né? Cara, agora você me pegou, cara, mas vocês têm bastante coisa para fazer lá, cara, bastante mesmo. Não sejam escassos ao ponto de não querer fazer para economizar. Galera, tá lá para usar. Usa à vontade. Vocês vão ter lá, vocês vão ter mais questões depois também dentro do preparatório, então aproveita, faz tudo o que tem para fazer. Claudemir perguntou, vai ter revisão de véspera? Cara, eu quero fazer uma revisão de véspera com vocês. Está dentro do entregar mais que o combinado também. Não está previsto, não está dito aqui, não foi anunciado para vocês, eu não ofereci, mas eu quero fazer e eu quero dar para vocês. Quem está aqui dentro vai ter isso, tá? Nós vamos dar um jeito. Eu vou trazer os professores, vou contratar eles também para a gente fazer uma revisão ali, pelo menos 1 hora com cada matéria, com os principais pontos, para que vocês estejam afiados um dia antes da prova, para que a gente esteja bem preparado, tá? Inclusive, a galera que está aqui, que, conhece alguém que acha que vai precisar disso aqui, que estaria, indica, traz a galera para dentro, ainda dá tempo, até hoje o valor é o mesmo, né? Depois vai subir, para quê? Para honrar vocês que estão aqui, que acreditaram, que confiaram e que estão dispostos a alcançar, a buscar essa aprovação. E aí a consequência disso vai ser um bom resultado lá no final. Vamos ver aqui, mais perguntas. Ó, aqui o João perguntou, né, se as questões são aquelas dos simulados. Lá dentro do Mega Simulados tem várias questões, não é só o simulado, você vai ver que tem questões por disciplina, mas vocês também vão ter disponibilizadas pelos professores questões para vocês poderem executar. Aí, ó, a mesma pergunta da Jéssica. Beleza, algumas outras coisas. Vai ser feito outro preparatório para o CFP quando abrir o edital. Pergunta do Michael. Michael, e aí, galera? Eu já agradeço muito, né, a confiança de vocês. O que a gente está fazendo aqui é quebrar um pouco paradigmas, e algumas pessoas me perguntaram se a gente teria outros, né, preparatório, é isso que está falando agora, né, preparatório para o CFP e tal, e algumas pessoas, inclusive, falaram, eu ia fazer lá com o fulano, não vou citar nomes aqui, né, mas vocês conhecem os cursinhos que a gente tem, mas lá eu tô perdida, eu não tenho ninguém para conversar, eu não sei o que perguntar, eu fico cheio de dúvida, e aqui eu consigo tirar dúvida, eu consigo perguntar, e é uma quebra de paradigmas, é um novo modelo, nós estamos aqui criando um novo modelo, que é o quê? Tá tudo, é um ecossistema. Vai chegar um momento, e já está chegando, tá? Mas vai chegar um momento em que vocês têm tudo aqui dentro. Preparação psicológica, inclusive, ó, primeira mão para vocês. Não falei para ninguém ainda. Daqui a pouco vai entrar um médico, que é um oficial, que é um tenente-coronel, que vai trazer sobre a parte médica também, sobre a parte dos exames, e tem muita dúvida sobre isso. Eu tenho um pino no joelho. Eu recebo direto essas perguntas e eu não sei responder direito. Que vou saber, eu não sou médico, né? Eu tenho um pino na coluna, eu tenho um negócio atravessado não sei aonde, meu joelho é não sei o quê. E aí a gente vai ter também um médico dentro, então a gente vai ter um ecossistema realmente completo para que vocês se preparem para o concurso. A gente já tem muita coisa e daqui a pouco a gente vai ter ainda mais. Mas, para não perder o assunto, que é a pergunta se a gente vai ter o preparatório para o CFP, ainda eu não consigo. A gente ainda não tem perna para isso. Mas dê tempo ao tempo, tá? O tempo prova tudo. No tempo certo, a gente vai ter aquilo que é necessário. Os próximos passos depois serão preparatório CFP e CFO, para que o mentorado, os alunos, que vocês tenham tudo, vai ter a mentoria e a própria aula vai estar dentro da mentoria. Você já clica ali, já vai ter isso. Então a gente vai desenhando para isso. Mas nesse momento agora, não, tá? Então já vou adiantar para vocês, não temos, vocês têm acesso a desconto, né? Hoje no Rico Domingues, com cupom, inclusive aqueles que entraram agora não sabem, cupom TRIBUSHIVUM, que você tem acesso a 15% de desconto lá no Rico Domingues, para aqueles que têm interesse em adquirir. Qualquer dúvida, chama, a gente conversa, e a gente troca ideias sobre isso também, caso surja alguma dúvida, né, nesse meio tempo também. O que eu vou agora pedir para vocês? Vamos fazer uma foto nossa aqui, do nosso encontro,
Vamos registrar aqui toda a galera reunida, né? E aí, antes disso, eu quero trazer uma frase aqui do Ayrton Senna, que é uma frase que eu gosto bastante. Eu quero que vocês terminem esse dia de hoje aqui, ó, levando ela para a vida de vocês, né? Para aqueles que ainda não conhecem, mas acredito que a maioria já tenha ouvido falar alguma vez dela, que é a seguinte: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Eu acredito muito nessa frase. Eu acredito muito em inspirações divinas. E eu acredito que ela foi usada, foi dita através de uma inspiração divina, que de alguma forma, se você tiver comprometido, se você tiver determinação, se você fizer com amor aquilo que você faz, e se você tiver fé e você acreditar de verdade, cedo ou tarde, com a mentalidade adequada, o resultado é só questão de tempo. As coisas vão acontecer no tempo certo. Eu vou separar aqui agora, vou parar a apresentação para a gente fazer o nosso registro, né? Aqui. Ó, aqui, ó, o Natan colocou aqui, ó, do joelho sou eu. Aí, ó, é verdade, ó, o Natan perguntou do joelho, né? A galera veio direto com essas perguntas, né? E aí tu vai ter alguém para falar sobre a parte médica, com certeza vai ajudar bastante vocês, né? E alguém que é bombeiro já, que tá dentro da corporação, então, assim, é só galera de peso mesmo e faz muita diferença. Primeiro, eu vou separar aqui a tela, peraí. Eu vou fazer uma foto, todo mundo aí de câmera aberta, né, pra gente registrar, todo mundo aí ao vivo. Aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Peraí. Aqui, vou achar aqui essas imagens. Aqui, ó, deixa eu afastar. Vai lá. Beleza. Inclusive, galera, ó, aqueles que vão ser os primeiros colocados das suas regiões, já já se preparem, né? Aqui, ó, medalha Chivunk, hein? Quero entregar para vocês. Então, caprichem, que os primeiros colocados aí nas suas regiões receberão a medalha Chivunk aqui como reconhecimento aí pelo esforço e pela dedicação de vocês. Agora, vamos fazer aquela nossa padrão da nossa continência. Aqueles que não sabem ainda prestar continência, mão direita, mão espalmada, dedos unidos, aqui, ó, na têmpora. Todo mundo, vamos lá. Aí, ó, todo mundo padrão. Vou achar aqui o print para a gente tirar. Boa. Muito bom, senhores e senhoras. Registrar aqui. Beleza, estamos registrados. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida aqui ainda. Aqui a foto já está feita, já está registrada. Deixa eu abrir o chat aqui, que deu uma. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Senão a gente já vai. É isso aí, né? Galera, 9 horas. Dentro do planejado, vou falar para vocês que eu planejei 2 horas. Eu não falei para vocês, mas eu planejei 2 horas e deu exato. Então, tá dentro daquilo que a gente previu. Agora, o negócio é o seguinte: é começar a colocar em prática, é executar, começar a fazer. Aqueles que já estão estudando, vamos continuando, vamos adaptando, vamos organizando. Aqueles que não começaram, desafio. Amanhã já vai ter o grupo lá para vocês entrar. E assim a gente vai seguindo. 60 dias para ter o melhor resultado possível. A consequência disso vai ser um bom resultado na prova. Nós vamos para cima e vamos buscar esse resultado. Beleza, meus queridos? Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Que Deus os abençoe. Vamos juntos e contem comigo. O ano ainda não acabou, temos mais 2 dias. Hoje já vamos contar que hoje já praticamente acabou. Temos dia 30, dia 31, ainda dá para fazer algumas coisas. Não deixem para começar só no ano que vem, comecem amanhã mesmo. E 2026 será o melhor ano de nossas vidas. Vamos crer nisso, desde que a gente esteja comprometido e faça aquilo que precisa ser feito. 2026, estou profetizando aqui na vida de vocês. Vai ser o ano da aprovação, vai ser o ano de mudanças e que vocês possam ter um bom resultado. Contem comigo, estou aqui para ser suporte de vocês, para ajudar naquilo que for necessário e tamo junto, vamos para cima. Beleza, meus queridos? Um grande abraço, durmam bem
e até a próxima. Valeu!